Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 391. A lição oculta por trás do portal. Qualquer pessoa que já tenha se aventurado no campo da magia não pode evitar o nome Alzur. Ele é universalmente reconhecido como um feiticeiro de primeira linha, um dos magos de mais alto calibre da história registrada. Suas realizações ao longo da vida foram incontáveis. Entre eles, o mais famoso foi liderar um grupo de pesquisa de feiticeiros e ser pioneiro no teste das ervas para criar bruxos. A razão pela qual até mesmo alguém como a Coruja Cinzenta, que não tinha vínculos com magia, conhecia o nome de Alzur era porque sua influência na história política dos reinos do norte era simplesmente muito abrangente. Em um dos eventos que remodelaram fundamentalmente o equilíbrio de poder do norte, o feitiço conhecido como Invocação da Cruz Dupla de Alzur ganhou destaque. Diz a lenda que no século anterior, o príncipe Maribor e o duque Erlan iniciaram uma guerra prolongada pelo trono temeriano. Um conflito brutal mais tarde conhecido como Guerra Sem Fim, que durou várias gerações. Mas a guerra finalmente chegou ao fim sob a mediação de Alzur. Seu método de mediação, usando o feitiço de invocação da traição dupla para invocar um demônio de outro mundo, uma criatura que se assemelhava a uma centopeia e cujo tamanho era talvez o maior de toda a história. A besta começou a dizimar o exército do duque Erlan de uma só vez. Quer dizer que aprendeu esse feitiço? Perguntou a Coruja Cinzenta com a voz cheia de descrença. Era um feitiço poderoso o suficiente para arrasar uma cidade inteira. Se Vilgefortz tivesse realmente dominado a invocação da Cruz Dupla de Alzur, então ele seria, sem dúvida, o feiticeiro mais poderoso vivo, e o mais valioso estrategicamente. Se eu tivesse feito isso, você acha que eu ainda estaria aqui brincando com você por tanto tempo? Vilgefortz respondeu com um sorriso irônico. A decepção da Coruja Cinzenta foi imediata, mas também foi um suspiro de alívio quase imperceptível. Ainda assim, continuou Vilgefortz friamente, você deve saber que uma nova conjunção das esferas está prestes a começar. Você pode não entender o que isso significa, mas para nós, feiticeiros, é uma oportunidade excepcional. Tenho vários projetos bioalquímicos focados em pesquisa de monstros em andamento há algum tempo, e eles fizeram avanços significativos recentemente. Se esses monstros poderosos se alinhassem com o número crescente de feras que têm aparecido ultimamente. Vilgefortz voltou a olhar para Brokilon. Destruir uma cidade pode ser difícil, mas aniquilar uma vila? Isso é mais do que possível. O caos que se seguiria poderia criar a oportunidade perfeita para você liderar seus homens e capturar Ciri. A Coruja Cinzenta aceitou o raciocínio de Vilgefortz. Os dois discutiram mais detalhes sobre o ataque surpresa a Brokilon, após o qual o legista imperial se juntou à sua unidade através do portal recém-reativado, continuando os preparativos para marchar para o norte. Uma vez sozinho no escritório, a máscara calma e indiferente que Vilgefortz usava começou a rachar. Ele olhou fixamente para o relatório de batalha que o imperador Enlir lhe entregou, seu corpo começando a tremer incontrolavelmente. Teletransporte mágico sem encantamentos, feitiços de grande alcance que eliminavam centenas em um instante. Infiltração individual na tenda de comando central de um exército com dezenas de milhares de soldados. Não faz nem 2 anos. Nem 2 anos. O Sangue Ancião concedeu aos Lannister um poder tão avassalador. O Sangue Ancião realmente pode conquistar o mundo. A convicção de Vilgefortz em sua interpretação da profecia se aprofundou, e seu desejo pelo Sangue Ancião atingiu o auge. Está quase na hora, quase. Ele se esforçou para se acalmar respirando profundamente. Mas então, uma nova dúvida surgiu em sua mente. Por que o Sangue Ancião do passado nunca manifestou esse nível de poder em tão pouco tempo? Ele puxou um tomo enorme, com páginas repletas de genealogias de linhagens densamente compactadas. Folheou-as uma a uma, relembrando as habilidades que esses indivíduos haviam demonstrado ao longo da história. Além da lendária sábia élfica Lara Dorren, a mais famosa era a profeta Ithlinne. Mas mesmo o poder de Ithlinne estava no mesmo nível das fontes mágicas tradicionais. Depois de um longo tempo, uma compreensão repentina passou pela mente de Vilgefortz. Será que, porque Lannister é um bruxo, o verdadeiro objetivo de Alzur ao criar os bruxos não era proteger a humanidade caçando monstros, como o mundo acredita, mas sim encontrar um atalho para despertar o poder do Sangue Ancião? Deixando de lado as conclusões cada vez mais perturbadas tiradas por Vilgefortz, que claramente se tornou obcecado pelo Sangue Ancião. Do outro lado, Lydia Van Bredevoort, após se separar de Vilgefortz, imediatamente abriu um portal e retornou ao seu laboratório mágico em Aretusa. A sala estava cheia de telas, algumas concluídas, outras apenas parcialmente finalizadas. As portas e janelas estavam abertas, deixando entrar uma brisa fresca do mar e raios de sol. Lydia olhou primeiro para a grande escrivaninha no centro da sala. Alguns cadernos e livros mágicos estavam abertos sobre a superfície. Então seu olhar se voltou, examinando a sala, mas não havia ninguém à vista. Uma ilusão mágica escondeu os danos no rosto de Lydia causados por um experimento fracassado, mas ela sabia muito bem que por trás dessa ilusão, sua expressão estava franzida. É Dom. Naquele momento, um forte som de sino soou pela janela. Como ex-aluna e instrutora de curto prazo na escola de magia Aretusa, Lydia estava profundamente familiarizada com esse som. Era o sino sinalizando o início das aulas diárias da academia. E depois de passar um tempo observando os ritmos do lugar, ela também descobriu, sempre que os alunos de Aretusa estavam em aula,
Uma certa pessoa desaparecida costumava reaparecer. Então ela puxou um banquinho, selecionou uma das pinturas inacabadas e começou a misturar cores. Quando Ace empurrou a porta, o que ele viu foi Lady Lydia em um vestido longo e simples pintando. Ela sentou-se perto da janela, permitindo que a luz do sol a incidisse diretamente. A luz refletia nas pequenas pérolas ao longo de seu decote e no pingente de ametista em seu peito, fazendo-os brilhar com um brilho cristalino e lançando um brilho suave e onírico ao redor da pintora. Uma faixa índigo lhe abraçava a cintura, descendo logo abaixo das costelas até os quadris. Ela não era voluptuosa, na verdade tinha um corpo esguio, incomum entre feiticeiras com poucas curvas. Mas era justamente essa silhueta discreta, combinada com sua aura fria e elegante, que a tornava tão cativante. Ela estava pintando, mas ela mesma parecia uma pintura. Verdadeiramente digna de ser Lady Lydia, pensou Ace com genuína admiração. As garotas da academia nem sequer estavam no mesmo nível. Ao ouvir o som da porta se abrindo, Lydia não virou a cabeça, mas o ar se agitou levemente com uma energia mágica caótica. Uma voz então soou diretamente na mente de Ace. Por que você não está praticando magia? Ace hesitou diante da pergunta e então deu um sorriso tímido. Me meti em encrenca, e você não estava por perto, minha senhora. Eu sabia que você estava ocupado ultimamente, então tentei perguntar a alguns dos outros aprendizes, esperando que eles pudessem me dar alguma inspiração. Lydia continuou sem se virar. Qual o problema? Seu tom sugeria que ela estava pronta para cumprir seu dever como professora. É sobre portais, disse Ace, com os olhos brilhando. Lydia congelou por um breve instante, com o pincel pairando no ar. Esse não é um feitiço que você deva tentar no seu nível atual. Mesmo muitos graduados da academia não conseguem usá-lo livremente. Você deveria se concentrar em moldar a magia. É aí que residem seus pontos fortes. Ace coçou a cabeça. Entendido, Lady Lydia. A voz de Lydia ecoou mais uma vez através da magia. Não é a primeira vez que temos essa conversa. Sim, Lady Lydia. A feiticeira lembrou-se da conversa que teve no laboratório secreto de Vilgefortz. Depois de pensar por um momento, ela finalmente se virou e encarou Ace com seu olhar quase sem emoção. Você foi enviado para cá com grandes expectativas do seu conde. Você é o primeiro aprendiz de feiticeiro que Cintra cria sozinho em muitos anos. Não deveria estar desperdiçando seu tempo assim, e certamente não deveria estar mirando alto demais tão cedo. Lydia raramente, talvez nunca, dizia tantas frases de uma só vez. Sim, Lady Lydia. Ace abaixou a cabeça obedientemente, aparentemente envergonhado pela repreensão. O que ele realmente pensava, no entanto, era algo que ninguém podia saber. Mas Ace de repente se iluminou, os olhos brilhando de excitação. Lady Tris me disse recentemente que sua graça foi feito duque. Lydia não respondeu. Ela apenas encarou Ace em silêncio. Então, uma sensação aguda e formigante percorreu o couro cabeludo de Ace. Ele ainda não conseguia lançar feitiços livremente, mas já estava familiarizado com a sensação de energia caótica. Ele sabia que ela estava usando telepatia novamente. Então, seus pensamentos começaram a se dispersar. Lady Lydia parece extremamente ocupada ultimamente. Imagino o que a está incomodando. Tantos quadros lindos, mas nenhum deles terminado. Que pena. Se eu aprendesse a usar portais, não conseguiria ficar ao lado da senhora Lydia com mais frequência? No mínimo, quando ela estiver saindo, eu poderia abrir o portal para ela e poupá-la de um pouco de esforço. Pensando bem, Lady Tris me contou que sua graça adquiriu novos poderes. Aparentemente, ele agora pode curar alguém de dentro para fora de forma milagrosa. Ele até trouxe um bruxo esfolado de volta à vida. Ultimamente, tenho ouvido alguns rumores terríveis sobre Lady Lydia, fofocas desprezíveis. Mas se for verdade, talvez o poder de sua graça possa ajudá-la? É preciso mesmo dominar a magia dos portais logo. Talvez dar uma escapadinha para Cintra e perguntar. A sensação de agulhada desapareceu tão rápido quanto surgiu. Lydia, assistente secretária particular de Vilgefortz, continuou a olhar silenciosamente para Ace, o assistente do Leão de Cintra, descendente dos Cavaleiros de Cintra. E, no entanto, o plano de Vilgefortz era matar tanto o jovem leão quanto o velho, aniquilar Cintra completamente. Por trás da ilusão mágica que cobria seu rosto, nenhuma expressão podia ser vista. Depois de um longo momento, Lydia finalmente falou suavemente através da magia. Portais são magias de alto nível e perigosas. Não as pratiquem em segredo sem a minha supervisão. Que perguntas você tem? Ace se iluminou de alegria. Uma nova rodada de aulas particulares de magia havia começado. Capítulo 392. Para ser usado e ainda assim vencer. Muito bem. É o Leto. Na linha de frente do exército de Cintra, na tenda de comando central. Embora as tropas nilfgaardianas estivessem posicionadas a apenas 10 quilômetros de distância, enfrentando as forças de Cintra, o clima dentro da tenda já era de celebração. As notícias trazidas por Leto causaram muita excitação. O Marechal Vicegerd estava praticamente brilhando de energia enquanto começava a reorganizar as formações em miniatura no mapa tático. O maior celeiro de Nilfgaard foi destruído. Eles não terão escolha a não ser recrutar suas tropas. Suas linhas de suprimentos já estavam no limite devido aos ataques da guerrilha. Segundo nossas informações, todas as suas unidades de campo estão recuando para o sul, reagrupando-se em torno de Joaquim de Vette. O único problema é que aquele cara está escondido dentro do Forte Ortagor como oficial do Comando Ocidental. Com a nossa força atual, um cerco direto seria incrivelmente difícil.
Não, Marechal, disse Lan com um sorriso, com a nossa força, um cerco é na verdade a parte mais fácil. O Forte Ortagor era a maior fortaleza no sul de Sintra. Na época em que o território de Sintra não era tão vasto, esta fortaleza servia como posto de defesa da fronteira, montando guarda contra várias nações vizinhas. Uma pequena cidade cresceu ao redor da fortaleza, capaz de acomodar dezenas de milhares de civis, soldados e comerciantes. Agora a fortaleza estava repleta de Nilfgaardianos, o que antes fora a muralha mais forte de Sintra tornará-se o escudo de Nilfgaard. Para os oficiais de Sintra, era um espinho no coração. Mesmo Calante em seu auge, com 20.000 tropas, poderia ter falhado em retomar o Forte Ortagor das mãos de Nilfgaard. Mas ao ouvir as palavras de Lan agora, um brilho iluminou os olhos do Marechal Vicegerde. Não me diga, a armadura que Marrakam forjou para o gigante de gelo está pronta? As feras de guerra de Sintra estão finalmente prontas para rugir contra o Sol Negro? O Marechal ficou emocionado, mas Lan balançou a cabeça. Está quase pronto, assentiu Lan. Mas não pretendo enviar MYRHYFF para cá. O tamanho do gigante de gelo o coloca em desvantagem contra as altas muralhas da fortaleza, e máquinas de guerra defensivas ainda representariam uma ameaça a ele. Pretendo guardá-lo para a batalha final contra o Exército Central. Esse será o seu verdadeiro palco. Então o que você está sugerindo? Diante da pergunta do Marechal, Lan voltou seu olhar para Saskia, que estava concentrada na mesa de areia. A pequena dragão parecia particularmente apaixonada pela teoria militar e estava devorando tudo o que podia aprender nas últimas semanas. Quando confrontadas com muralhas imponentes e cidades fortificadas, a maioria das pessoas se concentra em construir máquinas de cerco mais fortes e avançadas. Disse Lan com um sorriso. Mas a melhor solução não seria simplesmente sobrevoá-las? É perfeito se todos estiverem encolhidos dentro da fortaleza. Enquanto o Marechal Vicegerde ouvia o plano de Lan e olhava para as fichas de sol negro colocadas na mesa de areia, sua expressão continuou mudando. Até que finalmente todas as dúvidas desapareceram. Lan, você poderia replicar a tática que usou contra o exército oriental? De repente, tomado pela inspiração, o Marechal deixou escapar uma ideia. Aquela que você teve decapitação e captura da bandeira? Em um cerco, se os comandantes inimigos forem assassinados repentinamente, o golpe no moral será muito maior do que em uma batalha aberta. Seus olhos brilhavam de ambição. Era um pensamento ganancioso, mas compartilhado por todos os Sintrans. Mas inesperadamente, Lan balançou a cabeça. Não, Marechal. Não pretendo fazer isso desta vez. Na verdade, muito pelo contrário. Pretendo deixar o Duque de Vete escapar e retornar a Nilfgaard. O Marechal ficou atordoado, mas logo entendeu. Você quer estender a guerra para a arena política? Lan assentiu. Há algo que nunca me caiu bem. Quando lutei contra o exército oriental, eles tinham unidades e equipamentos muito mais diversos. Até mesmo um batalhão completo de magos liderados por feiticeiros de alta patente. Mas o exército ocidental aqui, ele estendeu as mãos. Eles não têm nada. É como se a guerra tivesse regredido a um estado primitivo. Isso é normal para os reinos do norte, continuou Lan, mas não para Nilfgaard. É altamente incomum. O Marechal Vicegerde prendeu a respiração. Reinos do Norte parecia incluir também a antiga Sintra. Naquela época a guerra era mais tradicional, até mesmo ingênua. Os campos de batalha eram vistos como lugares para conquistar glória, e oficiais e nobres normalmente acreditavam que usar magos era um sinal de fraqueza. Então não é que eu queira politizar a guerra e suspeito que o imperador Enlir já tenha feito isso. Suas verdadeiras forças estão com o exército central do Marechal Meno. O Duque de Vete é apenas bucha de canhão. Ele quer que nós, Sintrans, destruamos de Vete para ele. O exército ocidental é seu presente para nós, um presente que não podemos recusar. Mas ao aceitá-lo, vamos esvair grande parte de nossa força vital. O Marechal Vicegerde pareceu chocado. Usar dezenas de milhares de soldados como bucha de canhão, isso é, não só eles. Nós também somos bucha de canhão, disse Lan calmamente. A única diferença é que escondemos muito mais força do que o imperador jamais previu. Isso nos dá a confiança para aceitar este presente. Tantos Nilfgaardianos, tanto sangue do Sol Negro, será o suficiente para lavar a vergonha de Sintra. Lan estreitou os olhos. E como retribuição, pretendo enviar o duque dele de volta. Por que de Vete se ressente de Enlir? Um homem assim é mais útil vivo do que morto. É esse o seu pensamento? Os próprios instintos políticos do Marechal logo se manifestaram. Mas, pelo que entendi, Enlir é notoriamente implacável. E se ele executar de Vete por retornar derrotado? Lan riu baixinho. Então é ainda melhor, não é? De qualquer forma, não perdemos nada. A chuva caía implacavelmente batendo no couro esticado sobre a barraca. Este era Persoden. A batalha de Soden Hill, travada 2 anos antes, ainda estava fresca na memória. A chuva que caía parecia o pranto dos mortos. Infelizmente, após aquela batalha, os soldados dos reinos do norte retornaram para suas casas, mas os Nilfgaardianos permaneceram teimosamente, estabelecendo posições militares bem fortificadas e continuando a observar o norte com intenção predatória. Marechal? O emissário do imperador ficou atrás do homem imponente e falou com respeito cauteloso. O Marechal Meno não havia tirado a armadura. Mesmo dentro da tenda, ele usava sua armadura completa de cota de malha e placas. Seu bigode, antes meticulosamente aparado, estava há muito tempo sem corte, com o desgaste da guerra constante deixando pouco espaço para cuidados.
Pedro, o emissário, olhou para as costas do marechal com reverência, pois aquelas eram as costas de uma lenda nilfgaardiana. Para falar francamente, mesmo que o marechal Meno Coeor morresse neste exato momento, ele ainda seria digno do título de um dos maiores comandantes da história imperial, se ele pudesse executar ao menos metade dos planos de guerra do imperador para o norte com lealdade inabalável. Então as palavras um dos poderiam ser completamente descartadas. Mas naquele momento a testa do grande marechal imperial estava franzida. Esta carta lacrada. Sua Majestade instruiu especificamente você a entregá-la a mim? Mesmo já tendo enviado magos para apoiá-lo, ele ainda fez você viajar até aqui para trazê-la pessoalmente? Sim, marechal. Ao ouvir a resposta do emissário, o rosto de Meno permaneceu estoico, mas interiormente ele suspirou profundamente. O imperador já havia enviado magos para a frente de batalha, mas também enviou um emissário para entregar pessoalmente uma carta. O que isso implicava? Isso significava que o imperador valorizava as capacidades dos magos no campo de batalha, mas ainda não confiava plenamente neles. Ele não queria que eles tivessem acesso a informações confidenciais. 3 batalhões completos de magos, e todos eles foram designados para nós aqui no Exército Central, nenhum para o Exército Ocidental? Sim, marechal. Outro suspiro profundo ecoou silenciosamente no coração do marechal. Depois de tantos anos navegando pelo campo de batalha e pela corte, como ele não conseguia enxergar as verdadeiras intenções do imperador? Se as vitórias de Lannister com o Exército Oriental fossem reais, não importa como ele as alcançou. Então a situação do Exército Ocidental era provavelmente várias vezes mais terrível que a deles. E ainda assim, o imperador ordenou que todas as unidades de magos fossem enviadas para o Exército Central. Majestade, por que trazer a política para o campo de batalha? Com tantas ferramentas à sua disposição na corte, por que sacrificar a vida de soldados da linha de frente para atingir seus objetivos? Sua Majestade estava planejando enterrar todo o exército ocidental junto com o Duque de Vette? Meno apertou a carta na mão. Ondas se agitaram dentro dele, embora nada disso transparecesse em seu rosto. Antes de entregar a carta lacrada, Sua Majestade também lhe deu uma mensagem verbal? O emissário se endireitou imediatamente, imitando o tom e a expressão do imperador em Lir com uma precisão incrível. Somente aqueles com memória excepcional eram escolhidos para carregar ordens reais. Ao fechar os olhos, Meno sentiu como se o próprio imperador estivesse diante dele. Diga a ele, não estou com raiva. Estou envergonhado. Portanto, quero que ele envie os regimentos Ardfean e Alba restantes para Liria, junto com os magos que lhe designei. Quero que ele limpe a vergonha do império, reconstrua o flanco direito do exército e garanta que nossa campanha possa continuar. Mensagem entregue, o emissário retomou sua postura deferente. Essa é a ordem de Sua Majestade. O marechal assentiu com um gesto evasivo. Entendido. Mas o problema só piorou. A ordem verbal exigia que os regimentos Ardfean e Alba fossem enviados para o leste. Mas a carta escrita solicitava o envio da 7ª Brigada de Cavalaria de Dairlanian e do regimento Nausicaa. A distinção foi significativa. Os regimentos Ardfean e Alba pertenciam à 3ª Legião. O Alba era uma unidade mista de cavalaria pesada e infantaria pesada, enquanto o Ardfean, embora composto inteiramente por cavalaria pesada, já havia perdido a maior parte de sua força durante a batalha em Leiria. A 7ª Brigada de Cavalaria de Dairlanian e o regimento Nausicaa pertenciam ao 4º Corpo de Cavalaria, unidades de cavalaria pura, equipadas com equipamentos mais leves, maior mobilidade e números superiores. A implantação dessas unidades envolveu um plano operacional totalmente diferente. Não havia como Pedro, o emissário imperial, simplesmente ter se lembrado das ordens incorretamente. Qualquer pessoa promovida ao cargo de emissário jamais cometeria tal erro. Isso deixou apenas uma possibilidade. O imperador nem sequer confiava em seu próprio emissário. E não eram apenas as atribuições do exército que eram diferentes. Até mesmo os objetivos militares eram diferentes. Na carta selada, o imperador afirmava claramente que o objetivo principal da operação era pressionar Liria e Aedir, forçando os Lannister a mais uma vez socorrer a frente oriental. Se Lannister aparecesse convocado por aquela sua estranha magia, então o marechal enviaria todo o 4º Corpo de Cavalaria junto com todos os magos, para o leste para capturá-lo ou eliminá-lo. Se Lannister não aparecesse, ou se fugisse, eles deveriam recuar para o objetivo secundário, ocupar Liria e Rivia e reconstruir o flanco direito do exército imperial. Do ponto de vista tático, era quase absurdo. O imperador havia elevado o valor de Lannister ao equivalente a 1/4, até mesmo 1/3 de todo o Teatro do Norte. Mas depois de ler a carta lacrada novamente e pensar nela cuidadosamente, o marechal Meno finalmente decidiu executar as ordens do imperador exatamente como foram dadas, não importando quão ilógicas elas parecessem. Capítulo 393. A calma antes do rugido. A paranoia do imperador de Nilfgaard em dar ordens tinha suas razões. Significava que as disputas políticas internas do império haviam atingido um nível perigosamente severo. Em um momento como aquele, como um pilar do império, Meno não podia se dar ao luxo de causar mais problemas ao imperador. Quando ele estava prestes a chamar seu ajudante para emitir ordens de mobilização, seu olhar voltou-se para o emissário, que permaneceu imóvel. Sua Majestade lhe deu mais alguma instrução sobre sua próxima missão? O emissário abaixou a cabeça.
Sua Majestade ordenou que eu ficasse com vocês por enquanto. Meno ficou em silêncio. Ele até se esqueceu de dar ao seu ajudante o comando para mobilizar as tropas. Entendido. Depois de uma longa pausa, ele finalmente respondeu, com a voz cheia de complexidade. Seu olhar se voltou para o oeste. Divete que a sorte esteja do seu lado. Joaquim Divete estava sentado diante de sua mesa. Várias folhas de pergaminho estavam espalhadas diante dele enquanto ele pessoalmente copiava uma carta em várias versões. Esse tipo de tarefa era normalmente realizada por ajudantes ou servos. Mas o conteúdo da mensagem era delicado demais, Divete não ousava confiá-la a ninguém. Para meus amigos que pensam como eu, houve um boato preocupante vindo do norte, algo que vocês talvez ainda não saibam no sul, ou algo que todos nós sabemos que pode ter ocultado deliberadamente. Mas devo dizer isto, podemos estar prestes a perder um aliado de quem dependíamos. E não só ele. Ultimamente tenho sentido frio no norte. Sinto um arrepio percorrendo meus ossos. Todos os sinais apontam para uma conclusão. Em breve poderei seguir nosso amigo caído. Escreva esta carta como um aviso. Continuarei a resistir. Mas ao mesmo tempo talvez precisemos revisitar o plano que um dia abandonamos, eleger alguém mais digno para nos liderar. Alguém que possa substituir o tirano ingrato que se esqueceu da lealdade. A carta estava cheia de referências vagas e linguagem codificada, mas todos os destinatários entenderiam exatamente o que ela significava. O Duque de Vete e seus associados foram cautelosos. Mesmo que a carta fosse interceptada, as agências de inteligência imperiais teriam dificuldade em encontrar qualquer coisa que pudesse ser usada como prova legal em um tribunal. O que todos eles ignoraram, no entanto, foi um fato simples. O imperador nem sempre precisava de evidências. Após terminar a transcrição da carta explosiva, o Duque de Vete selou cada cópia pessoalmente e guardou-as perto do corpo, prontas para serem enviadas no horário combinado. Ele então ascendeu ao topo da muralha da fortaleza. No momento em que apareceu, as sentinelas de guarda o saudaram. O Duque de Vete os ignorou, aproximando-se da borda irregular das ameias para espiar lá embaixo. Chegou bem a tempo de ver os portões principais escancarados quando outra unidade, portando a bandeira do Sol Negro, chegou, posicionando-se do lado de fora da fortaleza sob a orientação de sinais de trompa. Logo depois, seus oficiais adentraram os portões para registrar sua chegada. Quantos homens estão reunidos em Forte Ortagor agora? Perguntou Divete com a testa franzida, acenando para seu sempre atento ajudante. Essa era a informação que o ajudante mantinha à mão diariamente. Milord, está aí a 5ª unidade a chegar nos últimos 10 dias. Incluindo eles, agora há 18.000 soldados estacionados aqui no Forte Ortagor. Após responder, o ajudante observou cautelosamente a expressão do Duque. A resistência sintrana tem se intensificado ultimamente. Será que deveríamos? Mais intenso? Em que sentido? Divete o interrompeu no meio da sugestão, e o ajudante hesitou antes de responder, sem jeito. As forças de guerrilha deles têm assediado nossas unidades periféricas. Há pouco tempo, eles até lançaram um ataque a Oxebus. Guerrilhas, zombou Divete. Vocês acham que eles conseguem invadir e chegar a esta fortaleza? O ajudante ficou em silêncio. Ao ver sua expressão, Divete bufou friamente. O imperador desistiu de conquistar Sintra há muito tempo. Nosso papel no exército ocidental é simplesmente construir um corredor para o Marechal Meno, garantir que os sintranos não cortem a retaguarda de sua cavalaria. Sim, milord, murmurou o ajudante, abaixando ainda mais a cabeça. Se até mesmo o comandante havia definido todo o seu exército como uma escolta logística, o que mais um mero ajudante poderia dizer? Milord, há mais um assunto. Apesar do cinismo do comandante, o ajudante não podia se dar ao luxo de negligenciar seus deveres. Ele hesitou, depois acrescentou. Há rumores se espalhando pela fortaleza. Dizem que o Duque Aepidai, do exército oriental, foi emboscado e capturado pelo Leão de Sintra, e que o exército oriental entrou em colapso. Os soldados estão ficando inquietos, devemos convocar os comandantes de batalhão para discutir como reagir? Não é um boato. O Duque de Vete interrompeu categoricamente. O que? Mesmo depois de ouvir tantos comentários ultrajantes do Duque, desta vez o ajudante ficou realmente atordoado. O Duque de Vete olhou para o rosto perplexo do ajudante e disse lentamente, eu também ouvi esse tal boato. Ardal definitivamente calculou mal, o exército oriental realmente entrou em colapso. Mas a parte que descreve Lannister como uma espécie de figura mítica, isso claramente veio dos Sintrans. Eles dizem qualquer coisa para levantar o moral. Ainda assim, a derrota de Ardal prova que Lannister tem alguns truques na manga. É por isso que não impedia as unidades fragmentadas de se reagruparem na fortaleza. Até entendermos do que Lannister é realmente capaz, está é a ação mais segura. E a logística não é uma preocupação. Embora tenhamos sido emboscados em Oxebus, ainda temos uma linha de suprimentos constante vindo do sul. Nossa frente pode ter se contraído um pouco, mas não é nada crítico. O ajudante abriu a boca, mas não falou. Esse tipo de tática de casco de tartaruga pode ser irrelevante para o Duque de Vete, mas para os outros Nilfgaardianos, que estavam avançando para o norte em uma onda incontrolável, era difícil de aceitar. Mas se as tropas continuarem a entrar em desordem, isso pode levar ao desastre, murmurou de Vete pensativo. Muito bem, esta noite convoque todos os oficiais com patente de tenente-coronel e acima para... Divete falou em seu tom lento e ponderado de sempre. Mas a expressão do ajudante mudou de repente. Sua atenção se desviou das ordens do Duque e se voltou para uma direção distante. Milord,
Pela primeira vez, o ajudante interrompeu o Duque de Vet no meio da frase, e o Duque percebeu pela expressão do soldado que algo estava errado. Enquanto falavam, as tropas posicionadas do lado de fora da fortaleza já estavam de pé. O chão tremeu ligeiramente. Alguns oficiais e batedores experientes foram os primeiros a olhar em uma direção específica. Acima deles, estendia-se um espesso manto de nuvens. Não havia sinais de vida selvagem no solo, mas aquela direção atraía o olhar de todos com uma atração estranha e magnética. O que está acontecendo? O Duque de Vet ainda estava no escuro, mas sentia nitidamente a mudança na atmosfera. O que está acontecendo? Responda-me. Por não ter experiência no campo de batalha, o Duque confiou em seu experiente ajudante para obter insights táticos. A expressão do ajudante tornou-se grave. Cavalaria, milord. Do norte. O chão agora rugia com trovões. O som de cascos de cavalo de uma grande carga de cavalaria podia ser ouvido a quilômetros de distância. Os soldados do lado de fora da fortaleza foram os primeiros a sentir, e agora que até os homens posicionados nas ameias sentiam, o inimigo devia estar por perto. Trombetas urgentes soaram imediatamente, e as tropas em repouso se puseram em formação. Todos os olhares se voltaram para o Duque de Vet, aguardando seu comando. O corpo de cavalaria do Marechal Meno está estacionado em Apersoden, a leste, então a força que vem do norte só pode ser Sintrans. Rosnou o Duque de Vet, ainda perplexo. Como ousam atacar nossa fortaleza? E as patrulhas e as unidades de defesa externas? Todas as unidades externas se reagruparam na fortaleza nos últimos dias devido a problemas de abastecimento, milord, respondeu o ajudante encharcado de suor frio. E nossas patrulhas dispersas não tiveram chance de retornar quando emboscadas por guerrilheiros que conhecem o terreno. Milord, por favor, dê suas ordens. De Vet pode ter tido a tendência de evitar batalhas, mas isso não significa que lhe faltasse coragem. Afinal, ele era um duque. Ordens foram emitidas em rápida sucessão. Uma cascata de toques de trombeta ecoou por toda a fortaleza. Como um lago rapidamente canalizado para afluentes, a maré negra de soldados nilfgaardianos fluiu para a fortaleza em ordem bem treinada, transformando-a instantaneamente em um bastião de guerra. Com tantos nilfgaardianos presentes, a fortaleza central não conseguiu conter todos. Fileiras de tropas formaram formações quadradas ao redor dela, transformando a fortaleza já impenetrável em um verdadeiro ouriço de ferro. Não demorou muito para que aqueles que estavam em posição de batalha vissem uma onda prateada brilhante começar a surgir no horizonte, uma cavalaria blindada, agora visível a olho nu. A bandeira dos 3 leões tremulava ao vento. É mesmo Sintrans, o Duque de Vet exclamou, mas veio acompanhado de um suspiro audível de alívio. Eram poucos risivelmente. À primeira vista, não passavam de 5.000. Suas próprias tropas o superavam em número várias vezes. Pensando nisso, a expressão de Vet relaxou. Essa força sintrana talvez nem conseguisse atravessar o acampamento externo, muito menos alcançá-lo dentro da fortaleza. E são todos cavalaria. Estamos atrás de muros de pedra. Será que Lannister enlouqueceu, tentando atacar uma fortaleza com cavaleiros? O quê? Ele acha que seus cavalos podem voar? Toquem as trombetas, preparem-se para o combate, ergam nossas bandeiras. O Duque de Vet se virou e latiu. Já que Lannister nos enviou um presente, não hesitaremos em... rugido. Ai! 2 uivos estrondosos irromperam como antigos sinos de guerra, rasgando o ar e interrompendo o Duque no meio da frase. Todos sentiram como se tivessem levado um golpe na nuca. Seus olhos se arregalaram em choque, seus pescoços se esticaram involuntariamente em direção ao céu. Acima das nuvens densas que cobriam os céus, 2 enormes formas escuras irromperam através da pesada mortalha, deixando um rastro de vapor enquanto desciam. Isso é, murmurou o ajudante ao lado dele, com a voz rouca, um dragão? Capítulo 394. O fogo que abalou a fortaleza. Sob o estandarte dos 3 leões de Sintra, o conselheiro Sintrano Mosezak e o druida Fritjof ergueram os braços em uníssono. Cada um segurava um cajado de carvalho horizontalmente diante do peito, envolto em uma energia natural vibrante e fluorescente. Mosezak cavalgava vento negro, enquanto Fritjof montava um urso gigante de Celilege com quase 2 metros de altura no ombro. Mesmo durante uma marcha forçada, ambas as feras permitiam que os druidas em suas costas se sentassem como se estivessem em terreno plano, permitindo uma conjuração suave. Enquanto seus cânticos ecoavam, nuvens escuras se espalharam rapidamente pelo céu, formando um denso manto que obscurecia completamente tudo acima. Isso permitiu que Lan se aproximasse do inimigo em segredo, lançando 2 dragões diretamente para a posição com uma força avassaladora, sem, contudo, alertar ninguém. Quando os 2 dragões chegaram ao topo do forte Ortagor e soltaram rugidos estrondosos, só então os nilfgaardianos perceberam o que estava acontecendo. Lan montou no pescoço de Saskia, segurando 2 grossas pontas de osso, do tamanho perfeito para suas mãos, para se equilibrar. Seu manto de grande grifo chicoteava violentamente com o vento forte. Vamos entrar, Saskia. Transformada em sua forma de dragão, a donzela dracônica soltou um grito longo e ressonante e mergulhou através das nuvens. O vapor d'água se aderiu aos corpos dela e de Lan, enquanto chamas se inflamavam em seus peitos. Ao lado deles, o dragão vermelho Kyotulis, que Lan havia invocado da borda das montanhas Marrakon, não conseguia ouvir sua voz, mas ao ver seu sinal, abaixou seu corpo em sincronia com Lan e Saskia. Com um
Os 2 dragões desceram como arautos da calamidade. Os Nilfgaardianos esticaram o pescoço para cima, quase quebrando a espinha só para ver o que surgia acima. O dragão verde à frente, mesmo sob as nuvens sombrias e sem a luz do sol, brilhava com partículas douradas por todo o corpo. Parecia uma árvore centenária que havia ganhado asas e esporões ósseos, elegante na forma, mas emanando a intenção assassina primordial das florestas ancestrais. Seguindo um pouco atrás, a dragoa vermelha não fez esforço algum para esconder sua selvageria. Era muito maior que a dragoa verde, envolta em uma névoa esfumaçada resfriada pelo calor extremo, como se lava derretida fluísse logo abaixo de suas escamas vermelho tijolo, aguardando apenas o momento de explodir em fúria. Os 2 dragões despencaram como meteoros, e sua descida graciosa desmentiu o poder mortal que carregavam. Quando a pressão da massa iminente consumiu toda a visão, quando os Nilfgaardianos, impulsionados pelo terror de um céu em colapso, fugiram em pânico cego, os dragões de repente abriram suas asas, deixando a resistência do ar estabilizar seus corpos. E uau! Cada bandeira do sol negro no topo da fortaleza brilhou violentamente na ventania. Os olhos do Duque de Veth se arregalaram em choque. Ele mal podia acreditar no que estava vendo. Havia uma pessoa sentada sobre a cabeça do dragão verde. Armadura prateada e negra. Um manto de grande grifo. Cabelo dourado. Era Lannister, o leão de Cintra. E ele viu os lábios do homem se moverem levemente. Dracarys. Lan ordenou a Saskia. Haarg. Aquela enorme bocarra, larga o suficiente para engolir uma tenda de comando inteira, abriu-se completamente. Por um breve momento chamas abrasadoras se agitaram lá dentro então. É bom. O fogo do céu desceu. Um incêndio devastador varreu tudo, e as bandeiras do sol negro foram incineradas até virarem cinzas em um instante. Corram! Corram para salvar suas vidas. Só então os Nilfgaardianos reagiram, espalhando pânico por todos os lados. Alguns até caíram das muralhas da fortaleza com mais de 10 metros de altura, em desespero cego. Mas a maioria foi apanhada pela muralha de fogo. Engolidos antes mesmo de poderem gritar, foram carbonizados até a medula, queimados de dentro para fora. Saskia e Keotulis ocuparam cada um lado da muralha da fortaleza, planando enquanto liberavam torrentes de fogo de dragão. Com as cabeças baixas, eles avançaram de ponta a ponta. A cada batida de asas ajustando seu voo, enormes explosões de fogo ecoavam, bum, bum, enquanto suas chamas devastavam tudo em seu caminho. Olhando por cima do ombro, Lan não viu mais nada no trecho de muralha devastado por Keotulis. Não restava uma única forma humana. Carne e armaduras de aço, até mesmo a base de pedras sob as muralhas, haviam derretido, transformando-se em rocha derretida que pingava em torrentes. Por outro lado, embora a destruição causada por Saskia não fosse tão dramática visualmente, o hálito de seu dragão verde carregava gases tóxicos que eram ainda mais devastadores no campo de batalha. Aquela parte da muralha estava agora envolta em uma névoa doentia e multicolorida. Até mesmo as unidades próximas do lado de fora da muralha já cambaleavam e ofegavam. Muito bem, Saskia, elogiou Lan. Vamos em frente. Encorajada, Saskia bateu as asas com ainda mais força. Seu corpo maciço esculpiu um arco suave no céu, girando rapidamente no ar, então, com toda a fúria ancestral de uma fera primitiva. Ela avançou de volta para o forte Ortagor mais uma vez. É bom. Bum, bum. Seguiu-se uma cascata de explosões. As 2 muralhas restantes da fortaleza foram logo engolidas por um mar de fogo, incinerado pela chama do dragão. Nilfgaard havia perdido completamente todas as 4 muralhas da fortaleza. Droga, droga. Essa é a fortaleza de Cintra, pelo amor de Deus. O Duque de Veth pisou furiosamente, gritando em voz alta. Soldados eram treinados para matar outros homens. Até mesmo enfrentar feras como grifos ou bifurcados costumava deixá-los em desordem. Mas isso era algo mais. 2 fortalezas voadoras chovendo fogo do céu? Montar dragões em batalhas era algo inédito, não apenas na história militar, mas em toda a história da humanidade. Que tipo de guerra estamos lutando aqui? No entanto, de Veth rapidamente se recompôs. Como um nobre que sobrevivera ao caos do reinado do usurpador, sua fortaleza mental era, em alguns casos, mais forte do que a dos oficiais ao seu redor. São apenas dragões, ele disse a si mesmo. Dragões podiam ser mortos. O título de matador de dragões era raro, mas não inédito. O próprio Duque de Veth já havia emitido algumas encomendas desse tipo no passado. Seu cofre particular ainda guardava pedras preciosas retiradas de covis de dragões. Ele até organizou banquetes para matadores de dragões, ouvindo suas ostentações e histórias de conquistas. Como um raio atravessando sua mente, o Duque de Veth recuperou o foco. Com um tapa violento, atingiu seu ajudante atordoado com tanta força que o homem girou meio círculo no mesmo lugar, fazendo-o recobrar os sentidos. Toquem a trombeta, rugiu o comandante do exército ocidental, agarrando o ajudante pelo colarinho e gritando em seu ouvido. Levem a infantaria e os lanceiros para o perímetro externo. Bloqueiem os cintranos. Todos os arqueiros, formem fileiras e atirem para o céu. Vire todas as catapultas e bestas de cerco para cima. Só há 2 dragões, droga. Saskia ajustou repentinamente sua trajetória de voo no ar, inclinando levemente o pescoço dracônico. Lan segurou firme as esporas ósseas para não cair para trás, jogando a cabeça para afastar da vista os cabelos dourados esvoaçantes pelo vento. Ah? Então eles começaram a responder?
Observando os arqueiros se reunirem e várias armas de cerco enormes começarem a ganhar vida, Lan deu um tapinha sério no flanco de Saskia. Tenha cuidado quando chegar a hora, mas o plano não muda. O exército ocidental não tinha feiticeiros, mas, tendo se transformado em um corpo logístico, não lhes faltavam recursos. Nesse aspecto superavam em muito o exército oriental, que havia atravessado o Yaruga em uma marcha forçada. Ainda assim, tudo isso estava dentro das expectativas de Lan. A disciplina militar de Nilfgaard estava entre as mais refinadas do continente. Mesmo sob a presença opressiva de 2 dragões no céu, eles ainda conseguiam transmitir ordens e formar fileiras. E clique, claque, claque. As mãos dos arqueiros tremiam, mas eles ainda esticavam as cordas dos arcos, mirando para cima, em direção às fortalezas de carne e osso no céu. O comandante ergueu sua bandeira de sinalização bem alto, respirando fundo para evitar que sua garganta tremesse incontrolavelmente. Ufoxox. Mais uma vez, os dragões mergulharam em direção à fortaleza. Suas asas batiam no ar como ondas quebrando, engrossando o céu com sua pressão. Fogo! O comandante golpeou a mão direita para baixo. Uma chuva de flechas foi disparada em direção ao céu em uma barragem abrangente. Sob a bandeira dos 3 leões de Sintra, cascos ecoavam pelo chão. Mosezak e Fritjof observaram Lan e os 2 dragões causando estragos no topo das muralhas da fortaleza à distância. Verdadeiramente magnífico, disse Fritjof com profunda admiração. Você tem muita sorte, Mosezak. Misako acariciou a barba e riu baixinho. Certo, certo. Lan e os outros começaram. Isso significa que é a nossa vez de prosseguir. Os 2 mentores druidas endireitaram as expressões. Seus cânticos tornaram-se mais rápidos e rítmicos, quebrando em ondas como uma maré de tempestade. Vento. É bom. O céu já nublado mudou novamente. Fluxos caóticos de energia natural rodopiavam pelo ar. Bolsões de pressão instável em colisão produziam apenas um resultado natural, ventos com força de vendaval. Cada bandeira mudou abruptamente de direção. As chamas que já ardiam alto de repente se ergueram com um forte voxos, e os arqueiros, com os olhos delicados demais para tamanha força, foram imediatamente forçados a fechá-las. As flechas em voo, antes ferozes e ameaçadoras, foram desordenadas pela turbulência repentina. Saskia bateu suas asas uma vez. Clim, clim, clang. Pontas de flechas de metal ricocheteavam inofensivamente em suas grossas escamas de dragão, produzindo um som quase agradável ao ouvido. Eles não conseguiram deixar nem um arranhão. A primeira onda de ataques à distância foi facilmente desviada, mas não era hora de relaxar. A magia climática dos druidas apenas limpar o campo de flechas, era, na melhor das hipóteses, controle de multidões. O foco de Lan nunca se desviara das ameaças verdadeiramente perigosas. E clique, claque, claque. Uma balista de cerco gigante, tão grande que exigia 4 homens para acionar 2 guinchos só para mirava em Saskia. O ferrolho que carregava era tão grosso quanto o braço de um homem adulto, brilhando com uma luz fria e mortal. Esta era uma ameaça real para um dragão, uma arma que realmente podia matar. Voxo! O ar gritou quando foi perfurado. Mais de uma dúzia desses raios enormes cruzaram o céu em direção a Saskia em uníssono. Ela bateu as asas violentamente, desviando-se no ar com uma agilidade surpreendente, evitando a maior parte do bombardeio. Mas seu tamanho enorme, apesar de todo o seu poder, tinha limites. E quando tantos raios eram disparados, a sorte sempre estava do lado de um deles. O Duque de Vetio encarou sem piscar. A parte mais vulnerável de um dragão eram suas asas. Um golpe certeiro, e a criatura nunca mais voaria. E aquele dragão verde tinha Lannister bem em cima dele. Uma vez aterrados, o restante das armas de cerco faria o resto. Até redes e lâminas com mão de obra suficiente poderiam abater um dragão, e o leão de Sintra com ele. O Duque de Vetio cerrou os punhos com força. E enquanto ele prendia a respiração em antecipação, observando o raio que havia rastreado o movimento do dragão melhor que os demais, Lannister desapareceu do topo da cabeça do dragão. Capítulo 395, Lâmina contra o raio. Um flash de luz dourada, Lan surgiu no ar, com os braços erguidos acima da cabeça. A força de seu núcleo o manteve no ar por um breve momento, enquanto resistência, adrenalina e energia mágica inundavam suas mãos. A espada da Dama do Lago brilhou com um brilho radiante. É bom. Um golpe dourado ofuscante estilhaçou o enorme ferrolho da balista. A explosão resultante transformou estilhaços de metal e madeira em uma saraivada de projéteis afiados como navalhas, atingindo o corpo de Lan e lançando ondulações espessas. Amarelo terra como ondas de choque. Sinal quem? Escudo explosivo? Outra explosão ensurdecedora irrompeu quando a placa de proteção explodiu, e uma segunda onda de choque o atingiu, como uma mão invisível puxando Lan para fora da zona mortal de estilhaços, algo semelhante à detonação de uma bomba de fragmentação. Mesmo para Lan, ambos os braços tremeram depois. Sangue escorria pelas palmas, escorrendo pelas bordas das mãos que seguravam a espada enquanto pingava pelo céu. Afinal, era uma balista de cerco, e ele realmente havia quebrado seu ferrolho com uma espada. Por mais forte que fosse seu núcleo, não havia como manter o controle estável em tais condições. Seu corpo se debatia descontroladamente no ar como um saco de farinha jogado ao vento. Mas isso não foi suficiente para detê-lo. Sufoço. Ele desapareceu mais uma vez em um clarão de luz dourada.
E piscar? No segundo seguinte, Lan caiu no chão e caiu violentamente, rolando pelo campo de batalha como uma boneca de pano até finalmente bater em algo sólido com um thud, pesado e reverberante. Quando ele olhou para cima, viu-se cara a cara com uma balista atualmente descarregada. Embora incapaz de se estabilizar no ar, a desaceleração temporal de sua habilidade ativa permitiu que ele se orientasse aproximadamente. E agora sua maior prioridade era óbvia: destruir a artilharia pesada e dar liberdade aos dragões para agirem livremente. Mas Lan franziu a testa levemente ao ver a tripulação atordoada ainda olhando para o céu. Alguém venha me bater logo, pensou ele, amargamente, para que eu possa ativar escudo ativo e me regenerar. Não consigo nem segurar minha espada direito agora. Dane-se. Ele soltou um suspiro silencioso e começou a trabalhar. Nas ameias, o Duque de Vette quase arrancou os olhos das órbitas. Ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Um homem tão experiente quanto ele, que conseguia recuperar a compostura mesmo enfrentando dragões, estava agora completamente atordoado. O que ele tinha acabado de testemunhar? Um homem com uma espada havia cortado uma flecha de cerco no ar. Não era para ser o contrário? E então, num piscar de olhos, o mesmo Lannister que havia surgido da cabeça do dragão e disparado uma bala no ar, desapareceu novamente. Para onde ele foi? O Duque de Vette não precisou esperar muito pela resposta. O barulho estrondoso que se seguiu de uma parte próxima do muro deixou isso claro. Sinal de Ard, varredura de Ard frio perfurante? É bom. Outra explosão. Ele já havia perdido a conta de quantas já haviam ocorrido naquele dia. A balista e sua tripulação foram congelados instantaneamente e depois despedaçados por uma rajada de vento uivante. Uma espessa camada de gelo se espalhou rapidamente pelo chão. Lan bateu a mão no chão, e uma dúzia de sigilos esmeralda brilhantes se materializaram ao redor dele. Teletransporte? Daqueles sigilos emergiram guerreiros totalmente armados, rugindo ursos de guerra seliles de bruxos, e duas mulheres que se destacavam nitidamente do ambiente ao redor. Um deles tinha cabelos ruivos flamejantes. O outro, olhos violetas como violetas em flor. Tris e Yennefer. Eles estavam prontos. Assim que seus pés tocaram o chão, trocaram um olhar e começaram a entoar cânticos em uníssono, canalizando a energia caótica juntos. Um portal de escala sem precedentes se abriu diante deles. De dentro dela, tropas vestidas com armaduras reforçadas começaram a marchar. Esta era a força guerrilheira da cidade de Cintra. Onda após onda emergiu pelo portal, eles estavam ali para começar a segunda fase da operação. Lan respirou fundo, erguendo uma barreira sólida amarelo-terra ao seu redor. Virou-se para os bruxos recém-chegados. Sinal Ken, escudo ativo. Certo, alguém me corte rápido. Assim que os esquadrões guerrilheiros estavam em posição, eles se dispersaram rapidamente dentro da fortaleza. De acordo com o plano original, a missão deles era seguir seus respectivos líderes bruxos para eliminar as armas de cerco em pontos estratégicos, criando condições ideais para Saskia e Kyotulis causarem estragos. Naquele momento, o interior da fortaleza já estava em completo caos, desorganizado pela fúria do dragão vermelho. Simplesmente não havia tropas disponíveis para interceptar esses pequenos esquadrões de elite altamente móveis. Com o apoio mágico de Tris e Yennefer, oferecendo ocasionalmente ajuda de longo alcance ou até mesmo abrindo portais para aumentar a mobilidade dos esquadrões de guerrilha, as ameaças no topo das ameias foram rapidamente neutralizadas. O próprio Lan continuou aparecendo perto das bestas de cerco e das catapultas enormes, embora seu objetivo não fosse matar. Com um clarão de luz dourada, Lan pousou, ainda segurando firmemente sua espada da Dama do Lago. Graças à assistência de recuperação dos Viters momentos antes, sua condição física havia retornado ao auge. Lannister, ao ver seus companheiros atiradores em pontos altos próximos caírem sob sua lâmina, os operadores de cerco entraram em pânico imediatamente. Alguns abandonaram os controles e dispararam sem pensar duas vezes. Outros, mais teimosos, sacaram suas armas e investiram contra ele. Para Lan, ambos os tipos eram tratados da mesma forma. Uma luz dourada cintilava de sua espada longa com runas traçando arcos no ar. Movendo-se com a agilidade de um lince, Lan zigue-zagueava sem esforço entre os Nilfgaardianos. Quer eles avançassem contra ele com lâminas ou fugissem aterrorizados, todos eram atingidos pelo golpe de sua espada. O som de carne sendo cortada ecoou em sucessão splurt, enquanto o sangue jorrava como uma fonte no ar antes de cair em cascata no chão. Cada operador de cerco foi reduzido a um cadáver. Lan limpou o sangue restante da lâmina com um movimento brusco e pressionou a mão esquerda contra a enorme besta de cerco. No instante seguinte, a arma desapareceu do campo, como se tivesse sido apagada da existência, deixando apenas uma leve marca no chão. Com uma sobrancelha erguida e satisfeita, Lan notou mentalmente que aquela era a 10ª besta de cerco que ele guardava em seu inventário. Além disso, ele já havia obtido 8 das catapultas gigantes de Nilfgaard. Essas máquinas enormes, construídas com aço e madeira antiga, custavam tanto quanto várias propriedades nobres, e suas tecnologias incorporadas eram ainda mais valiosas. Já havia sido dito, a guerra entre Nilfgaard e o Norte não foi apenas um conflito de eras, foi um choque de civilizações. Essa disparidade era evidente não apenas nas táticas e na doutrina militar, mas também no avanço tecnológico. Essas armas de cerco tinham alcance e poder várias vezes maiores do que qualquer arma que o Norte possuía atualmente.
Durante a emboscada em Celílige, o trabuco que atacou Torgeir quase arrasou uma antiga fortaleza com apenas 3 salvas, prova suficiente de seu poder. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não precisará temer 100 batalhas. Se essas armas de cerco pudessem ser trazidas de volta e cuidadosamente modificadas, o poderio militar de Cintra seria significativamente reforçado. Agora, quando Lan olhou ao redor mais uma vez, ficou claro que as capacidades antiaéreas de Nilfgaard tinham sido completamente desmanteladas. Sem nenhuma ameaça restante, os 2 dragões mergulharam repetidamente em baixa altitude, cuspindo fogo desenfreadamente sobre os soldados abaixo. Era hora de eles se retirarem. De repente, sentindo algo, Lan ergueu a mão. Seu olhar pousou em um distante estandarte de batalha nilfgaardiano. Ei! Meu senhor, todas as bestas e catapultas de cerco foram destruídas. Não podemos fazer nada contra aqueles 2 dragões. O ajudante pálido apresentou-se ao Duque de Vette. Suor frio de medo se misturava ao suor causado pelo calor das chamas, encharcando-o como se tivesse acabado de ser retirado do rio Iaruga. Eu vi. Nesse ponto, o Duque de Vette ficou estranhamente calmo. Seus olhos estavam fixos em um cavaleiro de cabelos dourados e armadura preta prateada, no canto do seu campo de visão. Desde o momento em que Lan piscou para dentro da fortaleza, apenas um pensamento ocupou a mente de Divette, a notícia da decapitação do Duque Aepidai, do exército oriental, e da tomada de sua bandeira. Então, ele imediatamente convocou todos os seus guardas reais para cercá-lo e protegê-lo. Esse comando desordenado foi parte da razão pela qual os esquadrões guerrilheiros de Lan conseguiram se mover pela fortaleza sem impedimentos, destruindo livremente suas armas de cerco. No entanto, apesar de o estandarte estar ali, Lannister pareceu ignorá-lo deliberadamente. Não apenas Lannister, nenhum dos guerrilheiros convocados, nem mesmo os dragões que lançavam fogo do alto, demonstraram qualquer intenção de atacá-lo. Capítulo 396, A Queda do Forte Ortagor. Nesse ponto, a torre sob os pés do Duque de Vette ironicamente se tornou o lugar mais calmo de toda a fortaleza. Vagamente, o Duque de Vette começou a sentir que Lannister não pretendia tirar sua vida. É bom. Uma coluna de fogo rugiu diante da torre sob os pés do Duque de Vette, atingindo uma torre de arqueiro adjacente. As chamas penetraram na estrutura através das janelas e de cada fresta. Então, com uma explosão estrondosa, a torre inteira foi destruída. Meu senhor, nós podemos precisar recuar. O ajudante derrubou o Duque de Vette no chão, protegendo-o dos tijolos e pedras que caíam de cima e então, ansiosamente o incitou a recuar. Recuar? Nessa situação? O Duque de Vette se levantou de um salto e apontou furiosamente para a distante cavalaria cintrana e os dragões acima, e depois de volta para sua própria infantaria, que estava quase destruída. Você quer que deixemos a fortaleza e recuemos para o campo aberto nessas condições? O ajudante, com os olhos vermelhos e ofegante, não disse nada. Depois de gritar com ele por um momento, o Duque de Vette rapidamente se acalmou e murmurou desanimado. Deveríamos recuar, afinal. É bom. Outra explosão abalou a fortaleza. A muralha sul ruiu completamente, revelando uma enorme brecha, como se estivesse oferecendo deliberadamente uma saída ao Duque de Vette. Olhando ao redor, mais de 1/5 das estruturas do Forte Ortagor já haviam desabado. O que antes era um bastião de proteção agora se tornará uma armadilha mortal, prendendo os soldados nilfgaardianos lá dentro e deixando-os sem abrigo do fogo do dragão que jorrava de cima. Até mesmo o exército negro de elite havia sido dizimado. Ironicamente, foram as formações posicionadas do lado de fora da fortaleza que ainda mantiveram a maior parte de sua força de combate. Algumas centenas, ou mesmo apenas algumas dezenas de homens poderiam matar um dragão, e ainda assim, quando usados dessa forma no campo de batalha, eles podem produzir resultados como este. O Duque de Vette murmurou para si mesmo, olhando para Lan à distância. A essa altura, os esquadrões guerrilheiros já haviam se reagrupado ao seu redor. As feiticeiras haviam aberto outro portal para auxiliar na evacuação, e o Duque de Vette só podia assistir impotente, enquanto essas pessoas entravam e saíam livremente de sua fortaleza, como se ninguém estivesse lá para detê-las. É bom. Outra coluna de fogo desabou. Da perspectiva do Duque de Vette, o incêndio iluminou o cenário atrás de Lan, como se estivesse abrindo o pano de fundo de uma operação que em breve abalaria todo o continente. Naquele momento, ele notou que Lannister olhava em sua direção e sorriu. No instante seguinte, o leão de Cintra e os bruxos restantes desapareceram em um clarão de luz esmeralda. Meu senhor, ouviu-se novamente a voz do ajudante, incitando-o a avançar. Os dragões ainda rugiam, os nilfgaardianos ainda gritavam, e os arredores pareciam nada menos que o apocalipse. O Duque de Vette cerrou os dentes e deu a ordem severamente. Reúnam a guarda real, estamos recuando. Os últimos soldados da cavalaria na cidade montaram rápida e levemente, escoltando o comandante do exército ocidental pela brecha aberta pelos dragões. Como esperado, o caminho era tranquilo. Apesar da enorme comoção, os dragões acima deles não lhes deram atenção. Entretanto, no momento em que o Duque de Vette tentou reunir as tropas restantes e trazer mais soldados com ele, fogo de dragão desceu do céu, reduzindo instantaneamente os nilfgaardianos que ousaram esperar por uma recha de sobrevivência a cascas queimadas. Quando o Duque de Vette escapou do Forte Ortagor, ele tinha apenas 100 cavaleiros restantes ao seu lado. Do outro lado da fortaleza, o choque da batalha abalou os céus.
Os dragões não se importavam mais com a fortaleza em ruínas e começaram a atacar as formações de infantaria do lado de fora. Após o colapso da falange inimiga, a cavalaria cintrana avançou sem hesitar, passando do combate direto para a perseguição total quase instantaneamente. Meu senhor, deveríamos voltar e... Não. Deixe-os cobrir nossa retirada. O Duque de Vet retrucou com firmeza. Eles só podem ficar para trás. O comandante do exército ocidental lançou um último olhar para suas forças. O Lannister de que Cintra fala como se fosse uma lenda, realmente existe. O exército ocidental está acabado. Meio-dia depois, dentro do Forte Ortagor, Lan estava sentado no escritório do único edifício intocado pelo fogo do dragão, o mesmo cômodo que o Duque de Vet havia ocupado anteriormente. Que respeitado mentor, espero que esta carta o encontre bem. Já faz algum tempo desde a minha última saudação, e peço desculpas pela demora. A situação no norte tem sido terrível. Nilfgaard tem nos observado com ganância, e tenho sido forçado a viajar constantemente em busca de aliados confiáveis, restando pouco tempo para buscar a sua sabedoria. Felizmente as coisas finalmente melhoraram. A esta altura, já expulsei quase todos os inimigos entrincheirados em Cintra, e o caminho para a restauração está à minha frente. Assim que as coisas se acalmarem, poderemos finalmente prosseguir com a reconstrução da Ordem dos Bruxos. Ele estava usando o caderno de contatos da escola Griffin para escrever para Jerome, que estava em Caer Seren. Como Jerome já havia prometido ajudar em momentos críticos, e o outro mestre Griffin, Keldar, havia viajado para o norte com Mos Ezek para buscar ajuda do reino de Kovir, Lan não se importava mais com dicas veladas ou pedidos sutis para tirar seu mentor do isolamento. A carta que ele estava escrevendo agora era mais uma atualização casual? Uma maneira de permanecer conectado e demonstrar carinho por um velho deixado para trás em uma fortaleza vazia. Claro, não seria errado dizer que Lan secretamente esperava transformar essa ajuda em momentos críticos em algo mais duradouro, idealmente convencendo os dois mestres Griffin a fixar residência permanente em Cintra. Ranger, antes que ele pudesse terminar a carta, a porta do escritório foi subitamente aberta. Lan levantou uma sobrancelha. Em toda Cintra havia apenas uma pessoa que invadia seu quarto sem bater, e que conseguia fazer isso sem que os guardas sequer anunciassem sua presença. Com certeza, uma voz clara e familiar surgiu imediatamente. Lan. Olhando para cima, ele viu Ciri correndo para dentro da sala com uma armadura branca notavelmente semelhante à que Calante usava. Ela correu direto para os braços dele e então espiou com curiosidade o caderno aberto sobre a mesa. Então essa é a ferramenta mágica que a sua escola Griffin usa para manter contato? Posso dar uma olhada? A garota surpresa da escola do lobo perguntou com curiosidade de olhos arregalados. Eu tenho mesmo o direito de dizer não? Lan riu baixinho enquanto acariciava gentilmente sua cabeça, e então perguntou perplexo. O que você está fazendo aqui? Você deveria ficar em Brokilon. Isto ainda é uma frente de guerra. Não estamos mais na linha de frente, disse Ciri, com os olhos brilhantes e cheios de emoção. Este é o meu lar de novo. Ao ouvir isso, o sorriso de Lan se aprofundou. Eu lhe dou isso, Alteza. A mão direita dele se moveu instintivamente, despenteando os cabelos prateados dela. Mas como você chegou aqui? Uma voz respondeu de fora da sala. Fui eu. O velho conselheiro Mos Ezek entrou pela porta, seguido pelo Marechal Vicegerde. Mesmo antes de eu partir, Ciri não parava de me implorar, disse o druida, incapaz de conter o sorriso ao ver os dois. E agora que o Forte Ortagor foi retomado e o exército ocidental derrotado, achei que era a hora de enviarmos uma mensagem aos guerreiros de Cintra. Com isso Mos Ezek respirou fundo, e o Marechal Vicegerde, parado atrás dele, corou levemente. Cintra agora pode ser verdadeiramente considerada restaurada, declarou Mos Ezek. E em tal momento ter a princesa e o duque presentes diante das tropas, para proferir palavras e recompensá-las, será algo digno dos livros de história. E ele estava certo. Com esta campanha, Lan e seus aliados haviam essencialmente alcançado seus objetivos estratégicos em Cintra. Se não fosse pela necessidade de deixar uma rota aberta para uma futura emboscada contra o exército central, eles já poderiam ter iniciado uma recuperação em grande escala em toda a região. E provavelmente teriam sucesso em breve. Você tem razão, Lan estava convencido. Faz 2 anos desde a primeira invasão nilfgaardiana. Todos estavam esperando por isso. Assim que a limpeza do Forte Ortagor estiver concluída, reúnam todos os guerreiros. Em um momento como este, com um marco importante alcançado, eles realmente merecem ser recompensados. Mas ainda temos uma batalha final e decisiva pela frente. Os soldados não podem se dar ao luxo de baixar a guarda, lembrou Lan. Precisarei da sua ajuda para manter as coisas sob controle, Marechal. Não se preocupe, Lan. O fogo nos olhos do Marechal não dava sinais de diminuir, apesar da barba e do cabelo grisalhos. O moral está mais alto do que nunca, afinal, acabamos de reconquistar o Forte Ortagor. Este é o último trecho antes do amanhecer. Mesmo que a próxima batalha custe a vida de todos nós, ninguém dirá uma palavra de reclamação. Essas não foram palavras ditas em nome dos soldados, elas vieram do coração do Marechal. A expressão de Lan tornou-se solene. Não tenho intenção de deixar todos caírem nessa batalha final, disse ele com gravidade. Todos os meus esforços, encontrar aliados, fortalecer-me, aqueles dragões que voam acima e até mesmo os gigantes que ainda não apareceram, foram todos com um único propósito, ajudar o máximo possível do nosso povo a sobreviver para que juntos
possamos testemunhar o dia em que a bandeira dos 3 leões for hasteada mais uma vez sobre a capital de Sintra. Ele fez uma pausa e então sorriu. Além disso, vou precisar da ajuda de todos vocês para reconstruir Sintra depois. Se todos forem embora, com quem vou contar? A sala imediatamente se iluminou com uma atmosfera acolhedora. Capítulo 397. Uma fortaleza quebrada, uma guerra inacabada. Lan então levantou uma questão. Como está indo a limpeza do campo de batalha? Vocês dois não vieram até aqui só para trazer a Ciri, vieram? Ao ouvir a menção de limpeza, o rosto de Mosezak assumiu uma expressão de exasperação. Durante a batalha anterior, os dragões Saskia e Kyotulis liberaram tanto fogo que suas gargantas quase queimaram com o esforço. Embora tenham conseguido derrotar as forças de Nilfgaard, também deixaram o forte Ortagor em ruínas quase completas. Sem mencionar que apenas para extinguir os incêndios e fornecer aos soldados um abrigo temporário para descansar, Lan havia se teletransportado pessoalmente pelo campo de batalha repetidamente, usando o frio penetrante para resfriar as chamas, só retornando ao escritório após esgotar sua energia mágica. Depois disso, Mosezak e Fritjof, os 2 druidas envelhecidos, invocaram chuva com seus ossos velhos e cânticos rituais, finalmente resfriando a fortaleza o suficiente para que qualquer um pudesse entrar em segurança. Metade da cidade foi destruída. Uma parte da muralha externa desabou e as outras 3 estão inutilizáveis. Este lugar só pode servir como um ponto de parada temporário agora, teremos que abandoná-lo em breve. Em seu estado atual, o Forte Ortagor perdeu todo o valor estratégico até que pudesse ser reconstruído. Ainda assim, talvez algumas daquelas torres meio derretidas possam ser preservadas, ponderou Mosezak. Elas servirão como monumentos à batalha de hoje. Esta será lembrada como um capítulo decisivo da história. Lan concordou com a cabeça. O marechal então começou a relatar o número de baixas. O inimigo rompeu as fileiras antes mesmo da nossa cavalaria chegar. Como resultado, a cavalaria principal de Sintra não sofreu baixas, apenas cerca de 1 dúzia de ferimentos leves. Isso graças às companhias livres de Kovir, que mantêm as linhas de frente. Eles perderam mais de 100 homens. O número exato de baixas e feridos ainda está sendo contabilizado. As forças trazidas para cá consistiam em 3.000 cavaleiros de elite de Sintra e 3.000 mercenários das companhias livres. Os mercenários eram altamente qualificados e todos podiam lutar a cavalo, o que os tornava uma cavalaria viável. No entanto, em termos de disciplina e organização, estavam muito atrás dos sintranos. Do lado sintrano, até os feridos leves já haviam sido contabilizados. Do lado dos mercenários, a contagem de mortos ainda não havia sido finalizada. Lan não pareceu se importar. Esse é o valor das companhias mercenárias. Ainda assim, em termos de tratamento, não façamos uma distinção muito acentuada entre elas e as nossas. Garanta que seus feridos recebam atenção médica completa. Após a batalha final, alguns, talvez a maioria, deles provavelmente se tornarão sintrans. Entendo, respondeu o marechal com um aceno de cabeça. E os Nilfgaardianos? Quantos matamos e quantos capturamos? Essa pergunta fez o marechal fazer uma leve careta. Mortes. São difíceis de calcular. Só podemos estimar aproximadamente algo entre 10.000 e 15.000. Uma grande parte delas foi reduzida a cinzas, e muitas outras ainda estão soterradas sob prédios desabados. Ainda não terminamos de desenterrá-las. Lan assentiu. Era compreensível. Mesmo sem um número exato, tal vitória já era digna dos livros de história. Cada soldado que participou se veria imortalizado em uma canção. E os prisioneiros? Não há prisioneiros, disse o marechal. Lan fez uma breve pausa, mas não disse nada. Nem a expressão de Ciri mudou. A força principal do exército ocidental estava aqui, continuou Lan, mas ainda deve haver unidades espalhadas na área circundante. Muitas tropas devem ter fugido durante o caos da batalha. Mandei nosso pessoal continuar a limpar os remanescentes. Também farei com que o dragão vermelho continue patrulhando os céus, garantam que os soldados se coordenem com ele. 10 dias. Não importa o resultado, nos reagruparemos e reorganizaremos depois disso, concluiu Lan, decidido. Então marcharemos para Soden e nos prepararemos para a batalha final da nossa campanha. O marechal bateu os calcanhares cobertos por grevas e fez uma saudação formal, seu tom cheio de reverência, ao seu comando. Cidade de Brokilon, praça principal. Um portal se abriu de repente, e uma forte rajada de vento rasgou o ar. Radcliffe, conselheiro real de Aedir, saiu cambaleando pelo portão giratório, apenas para encontrar um troll enorme coberto de placas de pedra vindo em sua direção a toda velocidade. Radcliffe, já pálido por natureza, ficou branco fantasmagórico. Felizmente, enquanto olhava freneticamente ao redor, ele avistou a bandeira dos 3 leões tremulando ali perto. Sou o conselheiro real de Aedir. Por ordem de Sua Majestade Demavin III, vim em busca do Duque Lannister. Estou aqui para pedir ajuda. Em 10 de fevereiro de 1265, Aedir enviou 5.000 cavaleiros e 10.000 soldados de infantaria para formar um exército de coalizão com a Rainha Maeve, marchando juntos para o sul para resistir aos Nilfgaardianos. Depois que Lan exterminou os oficiais superiores do exército oriental de uma só vez, embora o exército negro ainda tivesse uma ampla reserva de oficiais de nível médio, não havia mais nenhum general com prestígio para reunir as forças dispersas restantes. Embora o exército negro, graças ao seu alto treinamento tático, tenha conseguido organizar vários contra-ataques de pequena escala,
cada um envolvendo apenas cerca de 1000 soldados contra as forças combinadas de Aedir, um dos 4 grandes reinos do norte, e da Rainha Maeve, cuja força rivalizava com a de Calante. Eles não tiveram capacidade de resistir. Esta foi uma das falhas fatais na decisão do exército oriental de forçar a travessia do rio Yaruga. Eles haviam perdido completamente o contato com seu corpo logístico e, após seu avanço ser recebido com um golpe devastador, foram instantaneamente reduzidos a unidades isoladas e fragmentadas, sem esperança de reforço ou apoio. No entanto, a retirada caótica e a resistência fragmentada por toda a Líria causaram problemas consideráveis à Rainha Maeve por um tempo. 8 dias atrás, o exército da coalizão avançou até o rio Yaruga e expulsou a última grande unidade do exército negro para suas águas turbulentas. Liderando pessoalmente suas tropas, a Rainha Maeve limpou a poeira da testa suja. Em seu estado desgrenhado, era difícil ver qualquer vestígio da famosa beleza que outrora deslumbrara os reinos do norte, mas seu ânimo ainda estava elevado. Esse era o último efetivo do regimento de infantaria negra. Tudo o que resta são os retardatários dispersos, grupos de 10 ou algumas dezenas escondidos no campo. Caberá ao xerife de cada cidade lidar com isso. Devo lembrá-la, Maeve, disse o rei Demaven de Aedir calmamente ao lado dela, que esses remanescentes são muito mais problemáticos do que bandidos ou invasores comuns. Eles exigirão muita da sua atenção. Mas precisamos priorizar a eliminação dos Nilfgaardianos, respondeu Maeve. Por exemplo, aqueles 2 regimentos de cavalaria em Apersoden. Demaven cerrou os molares. Você leu a mensagem secreta que Lannister enviou há algum tempo? Tenho que admitir, o plano dele é bastante viável. Finalmente relaxada, a Rainha Maeve não conseguiu conter o riso. Você parece mais ansioso para lutar contra Nilfgaard do que eu ou os Lannister. Demaven se virou. Muito do que Lannister disse durante o Conselho do Norte foi sensato. Aquele pirralho pode ser absurdamente jovem, mas tem talento de verdade. Calante certamente tinha um talento especial para nutrir a próxima geração, acrescentou Demaven abaixando a cabeça. Uma pena, ela caiu logo no começo. E agora Lannister se tornou um bruxo. A Rainha Maeve fez uma pausa em silêncio. A decisão de Lan não é realmente digna de admiração? Além disso, não pense que eu não sei. Ela incitou o cavalo a avançar, deixando apenas as costas voltadas para o rei Demaven. Você, Vizimir, Foltestelteltestel e Encelt, vocês estão mais do que felizes em ver Lan fazer essa escolha, não é? A expressão de Demaven endureceu. E você, Maeve? A rainha não respondeu. Em vez disso, ordenou que seus soldados ocupassem o acampamento anteriormente tomado pelos Nilfgaardianos e começassem a reconstruir a linha defensiva ao longo das margens do Yaruga. Maeve acreditava que assim que a situação em Líria estivesse totalmente estabilizada, Sintra provavelmente seria reconquistada também pelos esforços de Lan. Depois disso, eles poderiam unir forças para aniquilar os 2 regimentos de cavalaria em Apersoden e expulsar Nilfgaard completamente do norte. Se possível, Maeve até esperava convidar os 2 restantes dos 4 reinos do norte para se juntarem a eles, embora tivesse pouca expectativa de apoio de Encelt. Contanto que Caeden não piorasse as coisas, ela ficaria satisfeita. No passado, mesmo com Lan ao seu lado, sua voz ainda tinha pouco peso, mas agora que Demaven, ele próprio governante de um dos 4 reinos, estava disposto a falar diretamente com Foltestelteltestel e Vizimir em seu nome, talvez a atitude deles pudesse ser influenciada e eles aumentassem seu apoio. Infelizmente, a Rainha Maeve, o rei Demaven III e Lan cometeram o mesmo erro neste momento. Embora as lutas constantes lhes tivessem ensinado muito sobre as capacidades de combate dos soldados do exército negro de Nilfgaard, eles ainda não entendiam quase nada sobre o imperador que os liderou do sul para o norte, Elir Var-Emrys. Quando o chão começou a tremer levemente e a bandeira do Sol Negro começou a tremular à distância, a Rainha Maeve e o rei Demaven III arregalaram os olhos, alarmados. Não era apenas a ameaça da bandeira do Sol Negro. Havia também outros 2, uma bandeira preta com um escorpião branco e outra com uma caveira branca em um campo preto. Somente unidades com conquistas militares notáveis tinham direito às suas próprias designações e bandeiras exclusivas. Ambos os governantes, bem versados em assuntos militares, reconheceram instantaneamente a quais unidades aquelas bandeiras pertenciam. Elas representavam a 7ª Brigada de Cavalaria da Irlaniana e a Divisão Nausicaa, ambas sob o 4º Corpo de Cavalaria de Nilfgaard. O estrondo dos cascos ecoou pela terra, e a cavalaria avançou como uma maré de escuridão. Para os Aedirnianos, parecia um déjà vu sombrio, reminiscente da vez em que a divisão Ardfean atacou com força total. Mas desta vez, o inimigo era ainda mais forte, e eles não tinham mais o leão de Sintra ao seu lado. Lâminas se chocaram, o fogo rugiu, e as bandeiras da Águia Negra, do Losango Vermelho e da Rosa Tricolor foram todas pisoteadas sob a bandeira do Sol Negro, esmagadas sob cascos, moídas no chão. Capítulo 398. O colapso da Frente Oriental. 12 de fevereiro. A cavalaria de Nilfgaard ocupou a região da Floresta Angren no norte da Líria, tomando o Forte Scala e o Forte Spala. 15 de fevereiro. Toda a Líria caiu. 1/3 de Rívia foi cercado e ocupado. A Rainha Maeve recuou para o norte. Enquanto isso, o Major-General Marcus Braiban, comandante da divisão Nausicaa, começou a reagrupar as tropas sobreviventes em Rívia. Naquele mesmo dia, um dos 4 grandes reinos do norte, Caeden, atacou repentinamente.
O rei Incelt, liderando seu regimento bandeira marrom de cavalaria leve, cruzou o rio Pontar e aproveitou a oportunidade para invadir Aedir pelo norte. 16 de fevereiro. Ao receber a notícia, o rei Demavend de Aedir ficou furioso. Imediatamente redirecionou 3.000 homens da cavalaria leve para defender o norte de Aedir e ordenou que o exército central, estacionado em Vengerber, marchasse para o norte para resistir a Caeden. Como resultado, as forças de Aedir dentro da coalizão do sul foram drasticamente enfraquecidas. 19 de fevereiro, a rainha Mev se reagrupou e lançou outra ofensiva, juntando-se à coalizão de Demaven em uma batalha campal contra os Nilfgaardianos em Aldersberg, em Aedir. A divisão Nausicaa, a 7ª Brigada de Cavalaria da Irlaniana e o Regimento de Infantaria Negra, totalizando 17.000 soldados, esmagaram facilmente as forças da coalizão do norte. Naquele mesmo dia, o rei Incelt liderou o regimento Brown Banner através do rio Dyfni, tomando a cidade de Gullet em Aedir. Aquele desgraçado do Incelt. Aquele vira-lata sem herdeiros. Que diabos ele está fazendo se metendo nessa enrascada logo agora? Lan retrucou. Com um golpe repentino e furioso ele bateu o punho na mesa crack. A madeira se quebrou em dois com a força bruta. A situação na frente oriental se deteriorara rapidamente. O exército negro fizera um movimento estratégico totalmente inesperado, e justamente quando a vizinha Aedir estava em apuros, Incelt os apunhalou pelas costas com precisão. Foi um movimento tão surpreendente que deixou todos atonitos. E no entanto todos tinham certeza, Incelt não havia feito nenhum pacto secreto com Nilfgaard. Era simplesmente o capricho impulsivo de um homem cuja mente claramente não estava em ordem. Justamente por isso, todos ficaram ainda mais furiosos, mas não tinham onde desabafar sua raiva. Até o ratinho praguejava furiosamente ao lado de Lan, aquele porco infestado de peste e cólera. Mas havia uma questão ainda mais urgente em questão. Radcliffe, tendo sido guiado na cidade de Brokilon, usou o teletransporte para chegar ao Forte Ortagor, onde encontrou Lan e implorou por ajuda com urgência. Naquele momento ele parecia um cachorro sem ter para onde correr, gritando para Lan em desespero. Duque Lannister, por favor, envie reforços. Se chegar a esse ponto, então por favor vá você mesmo. Só mais uma vez, use o mesmo poder que você usou contra o exército oriental em Rivia. Mosezak e Vicegerd franziram a testa para o conselheiro real de Aedir e então voltaram seus olhares para Lan. Ciri, claramente ansiosa, agarrou-se firmemente à capa de Lan. Lan respirou fundo para se acalmar e então tranquilizou o enviado aedirniano. Não se preocupe, Lord Radcliffe. Cintra jamais abandonará Aedir ou a Rainha Mev, nossos aliados mais leais. Mas, como vocês viram, acabamos de terminar uma grande batalha. Essa vitória permite que Cintra avance com a próxima fase do plano sem se preocupar com ameaças por trás? Mas também significa que precisamos de um pouco de tempo para nos recuperar. Preciso consultar meus comandantes e traçar nossa próxima estratégia operacional antes de tomar uma decisão. Lan prometeu firmemente, no máximo, darei minha resposta amanhã. Fiquem tranquilos, haverá reforços. No mínimo, eu mesmo irei. Radcliffe soltou um longo suspiro de alívio e, guiado por um atendente, deu um passo para o lado para descansar por um momento. Virando-se, Lan ficou sério. Virou-se para o druida mais velho ao seu lado e disse, Tio Mystique, vou ter que incomodá-lo novamente. Por favor, reúna todos, Mestre Fritjof e Yennefer Tris, reúna-os. Precisamos realizar uma reunião de emergência. Para garantir a mobilidade, cada comandante principal carregava um item mágico que servia como localizador. Com a ajuda de magos do portal, todos se reuniram rapidamente diante de Lan. Assim que foram informados sobre a situação na frente oriental, todas as suas expressões refletiram a de Lan. Alguns até reagiram com o mesmo tipo de explosão de indignação que ele havia demonstrado antes. O exército nilfgaardiano é realmente tão forte? Perguntou o comandante Adam da Companhia Livre franzindo a testa em dúvida. Desde que se juntara a Cintra, ele só havia conquistado vitórias. Ou, os reis e rainhas do leste são simplesmente terríveis na guerra. Eles não têm dragões nem lã. Dá para ver a verdadeira força de Nilfgaard simplesmente pela disparidade de equipamentos, disse este friamente, lançando um olhar de soslaio para Adam. Eu esperava que você tivesse uma compreensão mais realista do inimigo. Adão imediatamente se calou. Sabia que aquele homem não era apenas o rei de Celilege, mas também um antigo rei de Cintra, alguém que até mesmo Duque Lannister, o oficial de mais alta patente presente, tratava com profundo respeito. Este voltou-se rapidamente para Lan. Lan, Demaven e Mev. Esses dois são aliados que precisamos salvar. Lan respirou fundo. Eu sei. Ele olhou para o mapa de areia à sua frente. Os Nilfgaardianos são mestres em sustentar a guerra através da guerra. Depois de tomar Liria, o exército central não precisará mais se preocupar com logística. A vantagem que ganhamos destruindo o exército ocidental e cortando sua retirada foi praticamente apagada em um instante. E não nos esqueçamos, Aedir é uma importante nação agrícola. Se a cavalaria de Nilfgaard continuar para o norte e tomar Aedir, eles nem precisarão mais transportar suprimentos de Nilfgaard. Eles poderiam alimentar a frente sul pelo norte. Além disso, se protegerem totalmente as margens do rio Yaruga, estarão livres para reconstruir a ponte e ganhar uma nova rota mais segura para o norte. Nesse ponto, Cintra perderia seu papel de porta de entrada para o norte, nosso valor estratégico cairia drasticamente.
Poderíamos acabar sendo pressionados pelo sul e pelo leste ao mesmo tempo. A situação ao nosso redor se tornaria muito perigosa. Lan esfregou a testa, sentindo claramente a pressão. É por isso que preciso ir para a frente oriental. O coronel Barclay de Mahakam franziu a testa. Como uma passagem estratégica tão vital não poderia estar fortemente protegida? Por que os Nilfgaardianos conseguem passar com tanta facilidade todas as vezes? Mosezak soltou uma risada amarga. Porque as chamadas grandes potências não querem lidar com linhas de frente problemáticas. Preferem ficar na retaguarda e aproveitar seus estilos de vida decadentes. Barclay balançou a cabeça e murmurou algo baixinho. Mas não era hora de lamentações. Ace se virou para Lan e perguntou novamente. Então, qual é o seu plano? Lan olhou para o mapa em silêncio por alguns instantes. Nilfgaard é rigorosa em sua hierarquia militar. O Marechal Meno jamais deixaria a frente central sem ordens. Deve ser uma ordem do próprio Imperador Enlir. Mas aqui estão as boas notícias. Embora o ataque surpresa deles nos tenha pegado de surpresa, nossa derrota rápida do exército ocidental também os pegou de surpresa. Os relatórios da batalha ainda não chegaram a eles. O fato de Nilfgaard estar espalhando suas forças dessa forma pode ser nossa chance de avançar na linha do tempo e forçar um confronto antecipado. Sua mente girava rapidamente em torno de possíveis estratégias, e em segundos, um plano de batalha já estava tomando forma na mente de Lan. Tenho certeza de que Enlir já tomou contramedidas contra mim. Se ele ainda ousa fazer deslocamentos tão ousados, apesar de saber o que fiz ao exército oriental, significa que está preparado para a possibilidade de eu tentar repetir minha tática de matar comandantes e tomar estandartes. Ele pode até ter um plano específico para lidar comigo. As unidades de cavalaria também são diferentes em natureza do regimento de infantaria negra. Será muito mais difícil alcançar o tipo de vitória unilateral que obtivemos da última vez. No entanto, acrescentou Lan, o conhecimento dele sobre meu sangue ancião ainda é incompleto, então ainda tenho margem de manobra. Por segurança, levarei os 2 dragões comigo quando for para o leste. Se necessário, acrescentou Mosezak, você também pode trazer o gigante de gelo e outros membros da Alcateia do Leão. Há também os Trolls, as Súcubos e os Berserkers como Bill. Você também deve conseguir invocar druidas como nós, ou bruxos. Sim, assentiu Lan. Considerando os remanescentes desorganizados na frente oriental, seriam necessárias essas unidades de combate de alto nível para estabilizar a situação. Ainda precisamos continuar a eliminar as forças inimigas dispersas, continuou Lan, mas não podemos dispensar muitas tropas. Essa tarefa caberá aos guerrilheiros da floresta liderados por você, Leto. Lan estava confiante de que os esquadrões guerrilheiros liderados por um bruxo poderiam facilmente lidar com os pequenos grupos de retardatários nilfgaardianos. O Marechal Vicegerd também se manifestou, assegurando-lhe solenemente: não se preocupe, Lan. Lutamos muito por tudo que conquistamos para chegar a este ponto. Não vou deixar Nilfgaard estragar tudo agora. Lan deu um leve aceno ao Marechal e então se virou para Este. Tio Este, você permanecerá com a frota no rio Yaruga. Sua mobilidade é incomparável. Se a frente oriental precisar de reforços, nossas forças navais podem ser minha única esperança. Este deu um tapinha no ombro de Lan. Cuide-se. Vou ficar de olho em você. Coronel Barclay, continuou Lan, o corpo de voluntários Mahamama não precisará mais ir para Sintra. Posicionem-se diretamente em Lower Soden, vocês podem ser chamados muito em breve. Por fim, Lan se virou para Seri. Outra grande batalha se aproxima. Seri, você precisa retornar à cidade de Brokilon. Você é a pessoa mais importante que temos. E tenho um mau pressentimento. Afinal, Nilfgaard tem seu próprio corpo de feiticeiros. Estou preocupado que eles tentem imitar nossas táticas de surpresa na retaguarda. Agora que nossas forças estão tão dispersas, as defesas de Brokilon ficaram muito fracas. Vou deixar Iris para trás para proteger você na cidade. Aconteça o que acontecer, não permitirei que ela seja teletransportada para longe. Então Lan se virou para Coen. Vou ter que incomodá-lo também, liderar as forças de guerrilha da cidade e guarnecer Brokilon. Proteger Seri. O bruxo cavaleiro da escola Griffin assentiu solenemente. Deixe comigo. Capítulo 399. A Princesa e o Vampiro. Cidade de Brokilon. Propriedade do Senhor. Sala de estudos. Siri sentou-se recatadamente na cadeira que normalmente pertencia a Lan, girando distraidamente uma pena na mão. Ela abriu ligeiramente as mãos e a pena, como se fosse uma pena de verdade, ou até mais leve que uma, pairou sem peso em sua palma. Então, como uma borboleta voando entre flores, começou a entrar e sair entre seus dedos. E toque, toque. Alguém bateu na porta e após ouvir o reconhecimento de Siri, o visitante entrou. Coen. Siri pulou de alegria quando viu quem era. Na época em que treinava em Caer Mollin, Coen também fora convidado para passar o inverno lá como membro da escola Griffin. Por um bom tempo ele fez parte do grupo de instrutores de esgrima de Siri. Naquela época, além de Geralt, Coen era seu bruxo favorito, talvez porque os membros da escola Griffin geralmente se comportavam com mais decoro, ao contrário de alguns dos lobos mais jovens que nunca pareciam aprender boas maneiras e aproveitavam todas as oportunidades para zombar dela com comentários sarcásticos. Ou talvez fosse simplesmente porque Coen, assim como Lan, vinha da escola Griffin, e ela passou a gostar dele por associação. Saudações, Alteza, disse Coen com um sorriso, fazendo uma educada saudação de cavaleiro ao entrar.
apenas para ser recompensado com um chute brincalhão de Ciri, com o rosto ligeiramente envergonhado. Não brinque, Coen. Ela bufou. As notícias daquele dia anterior tinham sido profundamente perturbadoras. Desde que retornara do Forte Ortagor, Ciri andava deprimida, e parecia que só Coen tinha tempo e paciência para tentar animá-la. Ele rapidamente passou para um relatório formal. Minha unidade de guerrilha assumiu as operações de defesa da cidade. Há muitos aliados aqui, que Lan reuniu de todos os lugares. Nossa força defensiva está muito além das expectativas. Se necessário, podemos até recuar para Brokilon e solicitar ajuda às Dríades. Não permitiremos que vocês corram perigo. Ciri deu um tapinha na placa peitoral da armadura dele como uma verdadeira princesa. Obrigada, Coen. Ele riu baixinho. Lan confiou você a mim, então é claro que vou te proteger. É uma pena. Desde o início da guerra, sua precognição, sua previsão de sangue ancião, raramente se manifestou. Com isso, a expressão de Coen assumiu um tom esperançoso. Ciri, você também tem sangue ancião. Tem conseguido vislumbrar o futuro ultimamente? Acha mesmo que os Nilfgaardianos vão lançar um ataque surpresa à cidade de Brokilon, como previmos? Ciri fez um leve beicinho. Se ao menos eu pudesse ver alguma coisa. Sinceramente, prefiro que vocês todos vão para a linha de frente ajudar Lan em vez de desperdiçar energia me protegendo de uma ameaça vaga e incerta. Há um fenômeno estranho no mundo mágico. Quando uma fonte desperta pela primeira vez, ela geralmente exibe um poder muito maior do que o dos feiticeiros veteranos mais famosos. Especificamente no que diz respeito à previsão, até mesmo os astrólogos reais de Nilfgaard às vezes cometem erros em suas profecias. Mas para os magos, as visões de uma fonte recém-desperta são tidas como verdade absoluta, quase como um evangelho. O aumento de poder durante o despertar de uma fonte é imenso, potente e caótico, muitas vezes causando danos ao próprio corpo da fonte. Muitas fontes sofrem de diversas deformidades físicas. E entre as mais poderosas, aquelas que não recebem instruções oportunas sobre como regular sua energia quase nunca chegam à idade adulta. Ciri, por outro lado, estava agora em uma situação muito melhor do que na linha do tempo original. Ela não só tinha uma equipe completa de instrutores de espada, mas também um grupo de tutoria mágica onírica. Seu poder mágico já havia sido cuidadosamente refinado. Embora não tivesse despertado a capacidade de viajar pelo espaço-tempo, ela estava se fortalecendo constantemente. Mas isso também a privou temporariamente de sua visão, fazendo-a se sentir comum, e isso a deixou especialmente desanimada. Ao vê-la daquele jeito, Coen não conseguiu evitar rir. Você é a princesa mais importante de Lan, Ciri. Como protegê-la poderia ser considerado um desperdício de esforço. Esta é apenas uma fase de transição no seu crescimento. Basta olhar para Lan. Um dia, você pode superar até mesmo a mim, Geralt e Yennefer. No momento em que Coen tentava confortá-la, um clarão repentino de chamas esmeraldas iluminou a pintura pendurada em frente à escrivaninha, atraindo a atenção de ambos. Um espírito velado em um vestido gótico monocromático lentamente se materializou na pintura, fazendo uma graciosa reverência feminina na direção de Coen. Iris, os olhos de Ciri brilharam novamente. Está na hora de mais uma aula de pintura? O espírito na pintura balançou a cabeça gentilmente. A arte de Iris, em todas as suas formas, estava agora espalhada por toda a cidade. Nenhum movimento ou perturbação em qualquer canto da cidade de Brokilon poderia escapar à sua atenção, e ela podia se deslocar para onde fosse necessário. Desta vez, ela trouxe novidades. Nanomi, a súcubo que Lan trouxe de Celilege reapareceu, disse Iris, franzindo levemente a testa. E trouxe consigo um homem de meia-idade vestido como um herbalista. Dizem que desejam ver o sangue ancião. Ciri sabia muito bem que Lan tinha o hábito de trazer todo tipo de gente estranha, e não humanos, quando voltava de suas viagens. Como Troll, por exemplo, Ciri gostava bastante dele. Eles costumavam brincar juntos. Ou Berserker Bill, depois de ouvir sua história envolvendo uma sereia, Ciri até derramou uma lágrima rara. Quanto às humanoides femininas que ele trouxe de volta, Triss provou ser útil para Lan com sua força, então Ciri a aceitou. A elegância reservada e a beleza clássica de Iris encantaram até mesmo Ciri, quanto mais qualquer homem. E então havia Saskia, a recém-chegada, sua aura ousada e heroica era exatamente o que Ciri esperava encarnar um dia. Ao descobrir que Saskia era um verdadeiro dragão, ela não teve absolutamente nenhuma objeção. Ciri já havia aceitado todas essas pessoas, algumas das quais ela até gostava genuinamente. Mas a súcubo Nanomi, por mais que tentasse, Ciri simplesmente não conseguia gostar dela. Mesmo que Nanomi parecesse ser a favorita de alguns outros, como alguns membros da Wolf School. Naquele momento Ciri estava de braços cruzados, encarando Nanomi e o herborista de meia-idade que ela trouxera. Sua hostilidade era evidente. Coen, por sua vez, encarava o homem, sentindo que algo estava errado, mas incapaz de dizer exatamente o que. Iris, no entanto, pareceu sentir algo mais. Sua expressão tornou-se cautelosa, e ela sutilmente se posicionou na frente de Ciri, como se para protegê-la. Foi Nanomi quem finalmente quebrou o silêncio. Regis, esta é uma das duas sangues anciãs de quem falei, mas o poder dela parece ter despertado recentemente. Ela não é tão forte quanto a outra que mencionei. Saudações, Alteza, disse Regis, curvando-se profundamente para Ciri. Ao contrário de Nanomi, que era despreocupada e indiferente, a etiqueta de Regis era impecável, uma que nem mesmo um instrutor da corte real teria problema em encontrar. Ele então se virou educadamente para Coen e Iris.
Meus respeitos a vocês dois também, mestre bruxo, e uma dama tão milagrosa quanto misteriosa. Sou Emiel Regis Roelecterziaf Godefroy. Meus amigos me chamam simplesmente de Regis. Ele sorriu. Sou um velho conhecido da Nanomi. Ao saber que um sangue ancião poderia precisar de ajuda, vim com a esperança de oferecer a modesta ajuda que puder. Seri ainda não gostava de Nanomi, mas se alguém tivesse vindo oferecer sua força para apoiar Lan, ela estava mais do que disposta a recebê-lo. Ela também sabia que qualquer um que Lan aceitasse em seu orgulho jamais seria alguém que quisesse prejudicá-lo. Se Nanomi o tivesse trazido, pelo menos ele não era um inimigo. A jovem princesa forçou um sorriso cortês e perfeitamente comedido. Obrigada por vir, mestre Regis. Sintra acolhe todos os espíritos afins que desejam se juntar à nossa causa. Infelizmente, Lan está ausente a negócios oficiais, então preciso incomodá-lo para que permaneça aqui em Brooklyn por enquanto. Ele cuidará das coisas adequadamente quando retornar. Regis demonstrou uma ponta de confusão. Mas você não é a princesa? Seri respondeu com naturalidade. Agora eu ouço Lan. Regis imediatamente abaixou a cabeça em sinal de desculpas, percebendo o descontentamento dela. Por favor, perdoe minha impertinência. Seri levantou o queixo levemente, sinalizando que estava tudo bem e que não valia a pena se preocupar. Então ela olhou para Nanomi, sua expressão se transformando em curiosidade. Já que você é um velho amigo da Nanomi, Regis, espero que não seja precipitado perguntar. Que tipo de poder você tem? Ou melhor, existe algo como uma súcubo masculina? Nanomi caiu na gargalhada e respondeu casualmente. Pela sua classificação humana, Regis é um vampiro superior. Capítulo 400. Pisque antes da tempestade. Vampiros superiores como súcubos, também eram seres sobrenaturais presos no continente devido à conjunção das esferas. No entanto, eram muito mais poderosos do que estes últimos. Eles eram o ápice indiscutível da cadeia alimentar. Com base nos bestiários existentes, as habilidades conhecidas dos vampiros superiores incluíam, mas não se limitavam a voo, invisibilidade e força imensa, imunidade a armas convencionais, metamorfose em morcegos gigantes, resistência à luz solar, telepatia e controle sobre outros seres vivos, e muito mais. E o mais importante, imortalidade. Literalmente, imortalidade. Vampiros superiores não podiam ser mortos, não por nenhum método humano conhecido. Mesmo se fossem cortados em pedaços, derretidos com areia e forjados em vidro, ainda se regenerariam lentamente com o tempo. Era uma vez um rei que ofereceu metade do seu reino a quem conseguisse matar um vampiro superior, mas ninguém jamais reivindicou a recompensa. Na verdade, aquele reino acabou desaparecendo do mapa. Como os vampiros superiores compartilhavam aparências, padrões cognitivos e hábitos comportamentais semelhantes aos humanos, eles gostavam particularmente de viver em cidades e levavam vidas quase indistinguíveis das dos humanos. Não é de surpreender que essa espécie apreciasse sangue. Alguns seguiam seus instintos primitivos e caçavam humanos como presas selvagens. Outros adotavam abordagens mais refinadas, como administrar um orfanato. Os verdadeiramente inteligentes podiam até fundar uma família nobre e usar um reino, ou império, inteiro como disfarce. Ainda assim, havia alguns vampiros superiores que podiam se abster completamente de beber sangue humano e nunca machucavam ninguém, como Regis, que tinha acabado de chegar à cidade de Brooklyn. Nos romances originais, Ciri era frequentemente perseguida ou sequestrada por diversas facções. Regis inesperadamente cruzou o caminho de Geralt, que pela enésima vez, procurava sua filha do destino. Após ouvir as histórias do bardo Dandelion, Regis ficou profundamente comovido e decidiu se juntar à busca de Ciri. Embora Regis não pudesse morrer, ele acabou gravemente ferido enquanto protegia Geralt e Ciri, tão gravemente que quase entrou em coma que duraria séculos. Sua devoção era inquestionável. É claro que os atuais Geralt e Ciri nada sabiam daquele passado, e provavelmente jamais saberiam. Mas por uma reviravolta do destino, Regis havia chegado à cidade de Brooklyn, e sem dúvida, era um aliado poderoso. Depois que Regis terminou sua autoapresentação completa, o estudo ficou em silêncio. O rosto de Cohen se contraiu bruscamente. Instintivamente, ele começou a formar o sinal Ken. Ele não assumiu uma postura de combate direta, mas toda a sua aura havia mudado. Ciri engoliu em seco, nervosa. Ela havia estudado bestiários em Caer Morhen, sabia exatamente o que um vampiro superior representava. Ter um ser assim ao seu lado era, sem dúvida, motivo de comemoração em Sintra. Ainda assim, de repente ela sentiu falta de Lan. Com o estrondo, um portal se abriu. Como Nilfgaard já havia avançado para Edir, uma região onde Lan nunca havia posto os pés. Ele não teve escolha a não ser se contentar com o portal de um conselheiro aidirniano. O destino do portal era dentro da cidade, mas no momento em que ele atravessou, os sons da batalha ecoaram por todos os lados. Parecia que as forças de Nilfgaard haviam rompido o cerco mais uma vez. As forças aliadas travavam agora um combate brutal. Por todo o campo de visão de Lan, lampejos de mantos negros de unidades de cavalaria e o ruído metálico de cascos batendo em pedra fria. O grandioso espetáculo do portal se destacou demais no meio do campo de batalha. Uma saraivada de flechas voam instantaneamente das fileiras do exército negro. O conselheiro aidirniano que acabará de lançar o feitiço mal teve tempo de retirar o encantamento, quanto mais de erguer uma barreira protetora. Tudo o que conseguiu foi um grito curto e apavorado. Felizmente, um escudo redondo brilhando com a cor da terra apareceu bem a tempo. Sinal Ken, escudo ativo?
As flechas com pontas de metal bateram contra a barreira mágica, ondulando por sua superfície. Uma onda de frescor percorreu a mente de Lan, aliviando a tontura, e um gemido baixo escapou de seus lábios. Isso me fez sentir melhor. Com a mão esquerda segurando o escudo ativo, Lan agarrou o conselheiro aedirniano com a direita e gritou. A cidade caiu. Você consegue localizar Demaven? Mas o conselheiro olhava fixamente para a mão esquerda de Lan. Você está lançando magia, sem um encantamento? E mantendo-a tão facilmente? Porque eu estou usando um sinal. Não precisa de encantamentos. Você consegue localizar Demaven ou não? Você tem algum item mágico dele que possa te ajudar a encontrá-lo? Ele não. Não pode ser um sinal. São apenas truques simplificados derivados de magia. Como algo assim pode ser tão poderoso? Vendo que Radcliffe ainda não conseguia processar a realidade em um momento tão crítico, Lan perdeu toda a paciência e lhe deu um tapa no rosto. Isso realmente fez o conselheiro aedirniano se acalmar. O caos e a gritaria ao redor lhe causaram um arrepio violento na espinha, e ele começou a divagar como se estivesse derramando feijão. Não consigo encontrar Sua Majestade. Porque os reis do norte estão sempre desconfiados de nós, feiticeiros. Sua Majestade nunca nos permitiu usar nenhum meio para rastreá-lo, muito menos nos teletransportar diretamente para sua localização. Lan cerrou os dentes com força, completamente exasperado. Mas ele conseguia entender. Em todos os reinos do norte, não havia outro reino que desfrutasse da mesma harmonia entre monarcas e magos quanto sua própria aliança com os druidas e magos. Entre sociedades predominantemente humanas, qualquer indivíduo cujo poder ultrapassasse os limites humanos convencionais poderia ganhar respeito superficial, mas raramente confiança genuína. Lan empurrou o conselheiro aedirniano para o lado e começou a examinar os arredores, avaliando o campo de batalha. A chuva de flechas continuou a atingir a barreira do sinal, a princípio, produzindo apenas leves sons de vup-vup. Mas então, para a surpresa de Lan, um estrondo repentino ecoou para fora, o escudo inteiro se estilhaçou completamente. Lan foi pego de surpresa e assustado. De acordo com as características da habilidade escudo ativo, era uma barreira que consumia mana para bloquear ataques. E naquele momento suas reservas de mana ainda estavam quase cheias. Ele definitivamente não havia recebido nenhum golpe poderoso naquele momento. Se fosse um mago comum, ele teria se transformado em um alfineteiro no segundo seguinte. Mas Lan não era um mero mago. Seus reflexos eram de altíssima qualidade. Enquanto as partículas de luz do escudo ativo ainda pairavam no ar, ele já havia desferido um chute, acertando o lado de Radcliffe e fazendo o conselheiro aedirniano voar para um lugar seguro. No instante seguinte, ele ativou o teleporte. Um clarão de luz dourada, e ele se moveu 5 ou 6 passos para a direita, desviando por pouco da chuva de flechas que o atingia. Ao mesmo tempo, mantendo o efeito de teleporte, ele aproveitou a desaceleração temporal incorporada para examinar os arredores. Em meio à densa chuva de flechas, seus olhos avistaram uma flecha particularmente ornamentada deslizando pelo ar como um peixe nadando. Sua haste era feita de ébano, suas penas eram pretas e somente a ponta da flecha brilhava com um leve brilho azulado. Dimerício. O olhar de Lan gradualmente mudou na direção de onde a flecha de Dimerício tinha vindo. Ali, em meio a um grupo de cavalaria do Exército Negro, estava um oficial de alta patente. Ele usava um capacete com asas negras e uma capa bordada com um sol dourado. O oficial havia acabado de retrair a corda do arco e agora procurava uma segunda flecha na aljava. Ao lado dele, outro cavaleiro vestido com uma armadura de couro acolchoada cantava em voz alta, enquanto arcos de eletricidade crepitavam ao redor de sua figura. Um mago. Mas a julgar pelo traje padronizado, ele provavelmente não passava de um mago de guerra de baixa patente, ou até mesmo apenas um aprendiz. Agora que ele havia definido seus alvos, as coisas ficaram muito mais simples. No segundo seguinte, o efeito de teleporte cessou. Lan sentiu o emblema do grifo em seu peito tremer levemente. Então, ouviu Radcliffe soltar um grito alto atrás de si, seguido pelos sons reveladores de um portal abrindo e fechando. O conselheiro aedirniano havia fugido, mas Lan não teve mais tempo para se importar. A luz brilhou sobre seu corpo mais uma vez. Num piscar de olhos, ele desapareceu, no momento em que uma explosão de magia elétrica atingiu o local onde ele estivera. Lannister! É Lannister! O mago aedirniano trouxe Lannister aqui. O oficial de alta patente que havia quebrado o escudo ativo de Lan com a flecha de Dimerício gritou animadamente e rapidamente deu a ordem aos seus guardas. Ele desapareceu de novo. Fiquem todos alertas. A prioridade é localizá-lo. O oficial de repente percebeu que as expressões de seus guardas se transformaram em horror. Alguns até saltaram dos cavalos e se lançaram em sua direção. Uma premonição terrível o atingiu. Ele virou a cabeça e viu o mago de guerra que acabará de lançar o feitiço de relâmpago agora decapitado. E Lannister, o mesmo homem que ele havia ordenado que suas tropas procurassem, estava no ar, com sangue ainda jorrando ao redor dele, enquanto ele abaixava sua espada em direção ao oficial. A lâmina, inscrita com runas brilhantes e flamejando como uma tocha, brilhava com um brilho aterrorizante. A lendária espada que Lannister recebeu da Dama do Lago. Droga! Dizia-se que aquela lâmina estava em Tolsan e Tolsan é nosso estado vassalo. Esse foi o penúltimo pensamento do oficial. Droga! Por que Lannister atacou o mago primeiro? Esse foi seu pensamento final.
No momento seguinte, um de seus guarda-costas blindados mergulhou na frente dele, mas a espada longa de Lannister de repente liberou um amplo arco de luz que excedia em muito o comprimento da lâmina. Embora dourada e radiante, era tão fria quanto o próprio sopro da morte. A lâmina estendida atravessou a armadura do guarda-costas com facilidade, depois abriu um corte na armadura, na pele, nas costelas e nos órgãos do oficial antes de finalmente parar. Coronel Mortensen, um dos guardas, gritou num grito curto e trágico. Lannister aterrissou suavemente após seu ataque instantâneo, já tendo memorizado as posições dos inimigos ao redor. Sem hesitar, ele avançou com um movimento harmonioso, girando os ombros enquanto brandia a espada. Arcos dourados dançavam no ar, abatendo os guardas restantes um por um. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.